Já estava. Boa noite, bem-vindo ao Poder Local, que hoje traz a debate as AUGI, áreas urbanas de gênese ilegal no concelho de Odivelas. Para esclarecer melhor, as AUGI são conjuntos de lotes de terreno destinados à construção, mas sem a respectiva licença camarária. Foi nos anos 60 que o crescimento das AUGI começou em força e atualmente 25% do território de Odivelas é mesmo ocupado por áreas urbanas de gênese ilegal. Em 2009, a vereadora, a Presidente Susana Amadora, atual Presidente do Concelho de Odivelas, disse numa entrevista que a prioridade para este mandato seria a legalização das AUGI, sobretudo na vertente sul nascente. Pois bem, resta saber se isso aconteceu, se está ou não a ser feito e em que medida. Para nos responder a estas e a outras perguntas, tem comigo, e agora sim, o vereador que tutela o urbanismo na Câmara de Odivelas. Muito boa noite, Sr. Vereador Paulo César Teixeira. É um prazer tê-lo aqui connosco, obrigada pela sua presença. E tenho também para comentarem a preciosa ajuda dos habituais convidados deste programa. À minha esquerda, Miguel Chara Brasil, Presidente da Comissão do CDS, Marco Pina, pelo PSD, ainda à minha direita, a Carla Rosinhas, do PS. Devo dizer e sublinhar que estão todos aqui a nível pessoal, mas terão com certeza todas as oportunidades para fazerem as devidas perguntas ao vereador do urbanismo. Eu começo então pelos meus convidados habituais e para a habitual rubrica dos 2 minutos. Chara Brasil, o que é que lhe merece de destaque esta semana? Bem, primeiro começo por cumprimentar todos que estão a vir em casa, o vereador Paulo César, que mais uma vez vem aqui comentar e debater um pouco connosco aquilo que se passa no Concelho. É sempre um prazer ter vereadores que se disponham a discutir com mais pessoas o que se passa no Concelho, porque realmente neste mandato, tirando o vereador Paulo César, mais nenhum vereador tem dado a cara em discussões públicas, aliás, que é uma grande diferença que faz do mandato passado para este. No mandato passado havia mais vereadores disponíveis, inclusivamente a Presidente, para debater assuntos do Concelho com outras pessoas, e realmente é de saudar que o vereador Paulo César seja quem se disponha e disponibilize sempre para estar a debater connosco os assuntos do Concelho e até a esclarecer alguns pontos que, como vereadores, terão muito mais conhecimento do que nós. Eu queria destacar 2 questões. Queria, primeiro, uma questão internacional, de política internacional, mas que se reflete também em Portugal, mas que é a eleição do novo Papa. Independentemente de sermos católicos ou não sermos católicos, eu sou católico, penso que, face às circunstâncias em que o mundo está hoje em dia, este Papa pode ser uma pessoa determinante para encontrar soluções para a complexa situação do mundo atual. Porque se há uns anos, com João Paulo II, tínhamos uma política muito definida, bloco de leste e ocidente, neste momento as movimentações são mais abstratas e é mais difícil exercer um papel de mediador e de conciliador de vontades no mundo atual. E, portanto, espero e tenho esperança que seja possível para o mundo que se encontre um Papa capaz de dar um contributo para a resolução de vários problemas mundiais e também para dar um contributo positivo à Igreja em certas questões complicadas com que a Igreja se confronta. Queria, isto pode até ficar para mais tarde, mas não tem a ver com as AUGIs, mas tem a ver com Odivelas, e uma questão que tem dado a circular, e são três monstros que temos em Odivelas que não há meio de se resolverem e que já vêm de há anos e anos e anos. Um que é a Comertna, outro que é o lugar do Além e outro que é os armazéns abandonados junto ao Sr. Rabado. São tudo monos de cimento que estão abandonados, estão a Deus dará. 2 deles, o Sr. Rabado
e a Cometna são, penso eu, terrenos perfeitamente estratégicos para o concelho e que penso que dentro dele, agregado a estes 3 monstros, estão também problemas ambientais muito complicados. E não se vê esta Câmara, ou vários agentes desta Câmara, capazes de resolver esta questão, nem só quanto ao futuro destes espaços, nem a questão ambiental que ali está. No sábado, por acaso, passei num deles e estava a arder. Estavam a fazer experiências de bombeiros, ou a fazer testes de bombeiros, ou treinos de bombeiros, mas de repente aquilo é um monte de entulho, que é o da Cometna, e não se percebe como é que estes espaços não estão, pelo menos, limpos. Muito bem, fica a mensagem aqui diretamente para o vereador. Não, é vereador. Muito bem. Para o vereador vamos às auges. Marco Pina, o que é que lhe merece de relevante esta semana? Ora, muito boa noite a todos. Queria também saudar a presença do vereador Paulo César no programa de hoje, saudar os meus colegas de painel habituês e saudar todos aqueles que nos estão lá em casa e que nos veem. Ora, eu sou uma pessoa bastante otimista e positiva e gosto e opto sempre de trazer assuntos que tenham em conta esse tipo de positivismo. No entanto, gostaria, para falar nesta questão positiva que vou levantar, gostaria de referir algo negativo que está aliado à mesma, e isto é um facto que tem assistido ao longo dos anos, porque ao longo dos anos em Portugal tem-se assistido a algum debate político desprovido de ideias, em que as pessoas usam uma série de mecanismos para atingir e para conseguir conquistar o poder pelo poder, o que me faz alguma confusão, porque só faz sentido o combate político se as ideias existirem e se a aquisição do poder for no sentido de aplicar ideias para que estas consigam servir os interesses das populações a que os políticos têm de servir e a quem confiam o voto nessas mesmas pessoas. Faz-me alguma confusão que isto não se passa só única e exclusivamente com um partido, é transversal a todos os partidos do nosso espectro, e faz-me alguma confusão que alguns políticos e que alguns partidos que estejam à espera, às vezes, que as coisas corram mal com o governo que está em funções na altura, para que consigam ter argumentos para fazer face à luta política que está inerente. Isto faz-me alguma confusão e é com algum desagrado que vejo neste momento, e agora vou-me referir ao momento atual, que vejo que existe alguma tendência para estarmos à espera que os indicadores que temos neste momento corram mal e que sejam indicadores que causem algum frisson para nos aproveitarmos dele. Isto é uma coisa que me faz alguma confusão, porque os assuntos do país deveriam ficar suplantados em relação a tudo o resto, porque eu digo isto sem qualquer tipo de problema. Eu preferia que, e dava de moeda de troca, que não fosse o PSD que estivesse no governo neste momento, para termos um país sem dívida externa, com as finanças públicas em dia, sem a taxa de desemprego que temos neste momento, mas não é isto que se verifica, e nesse sentido faz-me alguma confusão que aproveitem-se de alguns indicadores e que haja pessoas que estejam à espera que os indicadores corram mal para que se faça um aproveitamento desses mesmos. Isto tudo para chegar à conclusão que parece que havia muita gente já com alguma felicidade com a queda das exportações que aconteceu no final do passado ano. No entanto, penso que isto foi um pouco por água abaixo, estas notícias, porque hoje tivemos conhecimento que efetivamente as exportações voltaram a subir para índices bastante positivos e subiram novamente para um índice no mês de janeiro e fevereiro para 5,6, o que é de veras importante e que acaba aqui com alguns mitos que teriam sido criados, e queria realçar como um fator positivo a subida das exportações novamente, que acho que é efetivamente um dado que temos que dar relevo. Para terminar, gostaria de deixar uma citação de um alto responsável europeu, Klaus Regling, que é o diretor do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, que numa entrevista ao público disse a seguinte frase: há alguns princípios económicos que podem ser violados durante algum tempo, mas não sempre. Um desses princípios é que dívidas excessivamente elevadas acabam por provocar sérios problemas económicos. Esse princípio não pode ser alterado através de nenhum resultado eleitoral. Acho que esta citação é uma citação de veras importante e que todos nós deveríamos focar ou ter muitas vezes presente para que possamos elaborar o nosso pensamento acerca destas matérias. E era só. Muito bem, Marco Pina, antes de ver já a campanha eleitoral. Carla Rosinhas, muito boa noite. Obrigada, boa noite. Para já, o que é que destaca desta última semana? Cumprimentá-la, porque é a primeira vez que estou neste painel com a sua presença e, portanto, desejar-lhe os maiores sucessos aqui neste programa.
cumprimentar o vereador Paulo César e agradecer a disponibilidade por estar aqui connosco para discutir as matérias que hoje temos aqui, que são obviamente importantes. Eu tinha um destaque, e tenho, eu não vou deixar de falar nele também, porque o Sara Brisa já falou, que tem que ver com a questão do conclave e da eleição do novo Papa. Já quando da reeleição do Obama, eu aqui fiz referência da esperança que essa reeleição trazia e traz para o novo, a nível da grande globalização e do Estado Social. E a propósito do conclave e da escolha do líder da Igreja Católica, que é uma escolha fundamental, que sejamos nós ou não católicos, porque é de facto um líder importante no mundo que é o mundo global. É importante, considerando que hoje nós vivemos, para além de uma crise económica, vivemos também uma crise social. Valores. Como? E de valores. E de valores, exatamente. Temos novos paradigmas, temos toda uma realidade que estamos a reviver e que vai passar a ser diferente. Tenho a noção que hoje a minha filha com 7 meses, quando tiver a minha idade, não vai viver com os valores que eu vivo e não vai viver com a realidade que eu vivo. Vai ser diferente. Não sei se vai ser melhor, vai ser pior, mas vai ser seguramente diferente. E, portanto, a escolha de um Papa hoje que possa acompanhar este novo mundo é fundamental. E esperemos que assim seja, que essa escolha seja feita nesse sentido. Queria depois fazer referência relativamente a Portugal, aqui uma referência menos otimista, mais pessimista, que tem que ver com o silêncio do Governo e do Presidente da República relativamente ao estado de coisas que estamos neste momento a viver. Nós não podemos ignorar, porque mesmo se não tivéssemos estado na rua, vimos as notícias nos jornais, nas televisões, que estiveram milhares de pessoas na rua no passado sábado, não no outro sábado. E a contestação neste momento social é imensa. Há efetivamente um grande descontentamento nos vários estratos sociais e nos vários setores da economia, e nós continuamos a ter o Governo a ignorar e o Presidente da República a ignorar como se nada acontecesse. Parece que, como não vi, as coisas não aconteceram, mas efetivamente aconteceram, estão a acontecer, e acho que era fundamental que tivéssemos, da parte do Governo e da parte do Presidente da República, uma outra resposta, uma outra intervenção, para que Portugal pudesse ser melhor, que hoje não é. Muito bem, muito obrigada. Posto isto, passamos então ao tema central deste debate, as AUGI. Começo pelo Sr. Vereador, que hoje é o nosso ilustre convidado aqui no Poder Local. Muitas críticas se têm feito a este processo das AUGI, muitas críticas, muitos comentários que levantam até graves suspeitas de corrupção. Eu remeto agora para uma reunião de Câmara no final de outubro do ano passado, por parte do membro da Comissão de Administração, José Fontinha, que levantou mesmo uma forte suspeita de corrupção e que, ao que parece, levou o Sr. Vereador a pedir uma certidão de ata e enviar essa certidão para o Ministério Público para ser investigado. Como é que neste momento está a investigação? Bom, antes de mais, eu gostava de agradecer esta oportunidade de estar aqui e aguardava também aqui um minuto meu para poder fazer aqui algumas considerações sobre algumas situações que considero relevantes, não só para a questão do município, mas que, enfim, acho que interessam também a todos, mas não o faço em tom de crítica, pelo contrário. Aliás, é sobre a AUGI que estamos aqui para falar. É todo seu. Não, é sobre a AUGI que estamos aqui para falar, e é isso que de facto me preocupa, e entendo perfeitamente essa questão. Foi simplesmente transmitir a vontade que tinha de dar aqui algumas respostas, sobretudo sobre alguns assuntos que foram colocados na mesa e que me dizem respeito. Não, vou reservar-me para falar sobre a questão das AUGI. E começo por lhe dizer que, hoje em dia, ser autarca não é o exercício de uma função, é cadastro. Ou seja, o que eu acho é que, hoje em dia, qualquer pessoa, em algum momento na vida pública, que levante uma suspeita, tem a credibilidade suficiente para ser... Foi mais do que uma crítica, Sr. Vereador, mais do que uma situação que levantou suspeitas de corrupção. Portanto, já foram vários moradores que fizeram... Se me deixava responder à sua questão de forma muito clara. Os vários cidadãos que se refere, eu não tenho conhecimento. Tenho conhecimento dos cidadãos que foram àquela reunião de Câmara e os mesmos cidadãos que se dirigiram à Câmara há uns dias atrás, do qual, enfim, podemos escalpelizar essa questão, e que se cingiam, apesar do aparato, a 7 processos, pessoas que tiveram a oportunidade de dizer na Câmara que, da responsável dos partidos políticos, tiveram sempre todas as atenções que seriam desejáveis neste tipo de processo. Ou seja,
A Câmara e os seus responsáveis políticos nunca se escusaram em circunstância alguma a prestar qualquer tipo de esclarecimento e a falar com estas pessoas. As suspeitas que supostamente e que foram levantadas e que me levaram a pedir uma certidão têm simplesmente a ver com uma coisa, têm a ver com não processos de auge, não é nada disso que estamos a falar de processos de legalização de casas, de processos particulares e não sobre a legalização de bairros. Portanto, estamos a falar do âmbito da legalização desses bairros. Sim, mas estamos a falar de processos completamente diferentes. Ou seja, quando nós estamos a falar de bairros de género ilegal, estamos a falar da relação que a Câmara tem com, neste caso, não vou dizer um grupo de pessoas, mas com uma associação legalmente constituída que representa todos os moradores e que tem como fim último a legalização daqueles bairros ao abrigo de uma legislação específica. Depois disso, há todo um outro processo que é uma relação entre a Câmara e cada um dos particulares e que tem única e simplesmente a ver com isso. Ou seja, o Sr. José Fontinha, quando se dirigiu à reunião de Câmara, dirigiu-se enquanto Presidente da AUGE, transmitindo aquilo que ele entendia ser uma preocupação que ele tinha perante a análise que fazia das avaliações que são feitas nos processos de legalização das casas de cada um dos particulares e teria, objetivamente, que consubstanciar isso comprovadamente. Ou seja, não chega a ir a uma reunião de Câmara em nenhum momento acusar quem quer que seja dos eleitos do que quer que seja, que também não foi isso que ele fez. Ele acusou os serviços, enfim, e levantou suspeitas, como disse, e não são mais do que isso, são suspeitas, razão pela qual, sendo suspeitas... que o vereador considerou graves na altura. Não, aquilo que eu considerei não foram suspeitas graves, o que eu considerei foi as declarações graves, ou seja, as declarações foram suficientemente graves para eu fazer uma coisa muito simples, e a Sra. Presidente, que não se alheia deste tipo de processos, pelo contrário. Nós regemos a nossa vida pública e política na Câmara Municipal por critérios de estrita transparência. Ou seja, foram levantadas suspeitas, curiosamente, não sobre os políticos, mas sobre os técnicos. Tendo sido levantadas essas suspeitas, nós temos duas coisas a fazer. Uma, proteger o bom nome da Câmara e proteger os técnicos e, caso haja fundamento nisto, proteger as pessoas de situações que sejam irregulares. Portanto, quando pedi para tirar uma certidão dessa ata, foi exclusivamente para quê? Para zelar pelos interesses das pessoas, caso se venha a apurar que há razão para tal, e proteger o bom nome da Câmara. E dos eleitos, neste caso, se isso não for, ou seja, o exercício de liberdade e o exercício de cidadania não pode levar a qualquer um de nós, em qualquer momento, se permita levantar suspeitas sobre de forma absolutamente gratuita. Ou seja, eu não estou a dizer que assim é, razão pela qual pedi para se tirar uma certidão. E perante isso, como calculará, eu não vou ser muito mais comentários sobre isso por um motivo simples. Eu pedi que se tirasse uma certidão e foi levantado um processo de averiguações internas. Mas está ou não a ser investigado? Interessa saber. Não, investigado é uma expressão demasiado forte para aquilo que é um processo de averiguações interno. Em resultado desse processo de averiguações, se for entendido que há matéria, aliás, temos um gabinete de auditoria interna que tem autonomia total nessa matéria, se for entendido que há, no âmbito desse levantamento, porque inclusivamente as próprias pessoas foram contactadas, têm esse conhecimento, como é em qualquer processo, foi contactados o Sr. José Fontinha, foram contactados os moradores, as pessoas que enfim estiveram lá, para prestar declarações. Caso seja entendido que há fundamento, deve a Câmara, e foi nesse sentido que fizemos, enviar para o Ministério Público tudo aquilo que sejam as suas conclusões. Como as declarações foram feitas de forma pública, qualquer um dos presentes aqui, qualquer cidadão, qualquer município, inclusivamente o Sr. Fontinha, num direito que lhe assiste e que é dele próprio, deve ele próprio, junto do Ministério Público, levantar todas as questões e nós agradecemos. Aliás, tudo aquilo que sirva para, em qualquer processo, em qualquer momento, esclarecer os municípios e os cidadãos da conduta que a Câmara segue, quer a nível técnico, quer a nível político, deve ser escrutinado com a máxima celeridade e mais, com a máxima transparência. Portanto, eu acho que o exercício do Sr. Fontinha lá ter ido, ou dos moradores desse bairro especificamente, terem lá ido, é um exercício de cidadania que tem os limites de nós acusarmos as pessoas e temos que provar aquilo que estamos a dizer. Ou seja, não chega ir lá dizer que eu acho que, ou eu tenho conhecimento para... Confirma que há um processo de averiguações por parte da Câmara e por parte do Ministério Público. Tem conhecimento se está a decorrer alguma por parte do Ministério Público responderá pelo Ministério Público. A única coisa que eu posso dizer foi aquilo que eu disse. Não, aquilo que eu posso dizer sobre esta matéria é que existe, por parte da Câmara, em resultado daquilo que foi dito na reunião e daquilo que foi o resultado daquilo que eu pedi, neste caso, e que a Sra. Presidente nos pediu, foi que fosse extraída uma certidão e que houvesse um processo interno. Isso foi dito na reunião de Câmara e, portanto, não há qualquer dúvida sobre essa matéria, é público, depois das declarações, estamos a fazer um processo no âmbito do Gabinete de Auditoria Interna para averiguar, enfim, aquilo que tiver que ser averiguado por parte do Ministério Público, e assim as declarações são públicas, o Ministério Público pode, ele próprio, ou inclusive por qualquer denúncia anónima que seja dada previmento pelo próprio Ministério Público, alguma das forças políticas, enfim, quem entender de direito fazer a denúncia no Ministério Público, o Ministério Público dará andamento ou não, em função daquilo que achar, se há credibilidade ou não naquilo que foi
que foi apresentado. E tem alguma ideia de quando haverá algum resultado mais concreto por parte da Câmara? Não, nem quero falar sobre isso. Como disse o Gabinete, tem toda a autonomia e eu não posso condicionar, publicamente não quero me comprometer, porque estaria a condicionar o próprio instrutor do processo e isso não faz qualquer sentido. Muito bem. Miguel Chora Brasil, há situações de facto em que os moradores se queixam, nomeadamente situações que consideram menos regulares, se assim podemos dizer, e que se queixam mesmo que levantam mesmo questões sérias, graves neste aspecto. Eu, antes de ir a essa parte, queria fazer aqui uma breve introdução sobre esta questão. Eu tenho, para mim, que a questão das auges não é a mais problemática do concelho em termos humanos, embora haja alguns bairros muito complicados, mas é talvez a questão de mais difícil resolução no concelho. Ou seja, não é a mais problemática porque temos questões mais graves, como o Barruncho, como alguns bairros muito complicados, mas é talvez a questão de mais difícil resolução, porque foram casas que foram construídas como se queria e como se quis e sem fiscalização nenhuma, portanto cresceram como cogumelos, derivado de uma quantidade enorme de circunstâncias e de fatores que proporcionaram esse crescimento na altura dos anos 70 e portanto há bairros que eu entendo que nem sequer devem ter resolução possível, porque a única resolução que eu vejo ali é deitar abaixo e construir de novo, e para isso é preciso dinheiro e portanto são situações, sobretudo as da Vertente Sul, são questões de extraordinária complexidade. E, portanto, acho que toda a discussão que deve ser feita sobre as auges, e seria fácil ter uma linguagem mais populista, mas acho que devemos ter a serenidade de levar estas questões com razoabilidade. Portanto, eu entendo que esta é uma questão de muito difícil resolução. Muito complexa, sim. Outra coisa é, sabendo disto, prometer-se a resolução das questões. Ou seja, fazer-se promessas que ficam todas legalizadas ou não todas legalizadas. Isso é outra questão. E aí já há a responsabilidade de quem promete, de quem diz que vai fazer determinadas legalizações e quantidades de legalizações. Depois temos aqui outra questão, e que o Paulo César também tocou e bem, que há uma questão que é política e outra questão que é a dos técnicos. Ou seja, os políticos têm uma determinada função e os técnicos têm outra, e isto é um assunto que, para além do político, tem muito de técnico, tem muito de arquitetos, tem muito de engenheiros, tem muito de planos, de projetos, tem de fiscais, tem uma quantidade enorme de questões técnicas alicerçadas a isto. O que às vezes se confunde, e o Paulo César também tocou ali um bocado, é a questão da legalização com a questão da construção da minha casa. Ou seja, estamos a legalizar o bairro, mas depois cada uma das pessoas dentro do bairro vai construindo a sua casa e é responsável pela sua casa. E aí entram os técnicos a dizer: você pode fazer isto, você não pode fazer isto, mas aquele fez e você não fez, e eu posso fazer e aquele não pode fazer, e portanto entram aí várias questões. Eu penso que aí poderá, e eu também tenho ouvido algumas queixas, e nomeadamente penso que as relacionadas com a auge de Valgrande. É um bocado isso, alguém que chega a dizer: a minha casa fez e o outro não pode fazer, e eu posso e o outro não pode fazer. Penso que muitos dos problemas que me chegam são mais relacionados com isso do que com a questão das legalizações das aulas, que também usar, porque as pessoas têm lá as suas casas e as querem legalizar. Não é? Agora, o que eu penso que era importante, e talvez era para já, gostava de saber quantos bairros, quantas aulas estão ainda por legalizar. Quantas e quais? Acho que era importante nós sabemos, porque o vereador Paulo César tem sobre isto informação que eu não tenho. Interessava-se saber quais os critérios, se há critérios claros ou não, para as casas, porque é assim, se não houver critérios para as casas, muito facilita-se os técnicos, da sociedade aos técnicos, para dizer: você pode meter esta grade, não pode meter aquela, você pode meter a caixa do correio, não pode meter aquela, você pode ter barbacoa, você não pode meter barbacoa. E portanto, ou há uma linha de critérios claros e facilita a vida aos técnicos e às pessoas, ou então pode criar muitas circunstâncias destas que são aquelas
mais vezes ouvimos as pessoas Muito bem, se calhar a fazemos já a reclamar. pergunta diretamente, estas duas questões ao vereador. Pode ser. Em relação ao número de situações já regularizadas. Bom, eu tenho aqui um bocadinho de dificuldade em falar em alguns temas. E tenho dificuldade em falar em alguns temas porque nós, para falarmos de alguns temas, temos que conhecer em detalhe tudo aquilo que estamos a falar. É assim, Odivelas herdou qualquer coisa, não é herdou. Odivelas tem 92 bairros de género ilegal. É só... Pronto. O Barruncho, por exemplo, é um bairro que nem sequer está classificado como bairro de género ilegal, Claro. que é o único bairro de barracas que ainda temos, porque em Odivelas, felizmente, foram eliminados através dos programas de especiais de realojamento, etc, etc. E, portanto, é assim, Odivelas, na área metropolitana, é o concelho que mais auges legalizou e que mais recepções fez e, portanto, em matéria de política de legalização, eu posso falar convosco absolutamente à vontade. E depois vos dizer, das 92 que existiam em Odivelas, e diga-se que de Loures vieram 10 bairros legalizados, bairros desses que já foram objeto de 14 alterações ao alvará, ou seja, para termos uma ideia do que é que vinha de Loures, ou seja, esses alvarás já tiveram que ser alterados. E na totalidade, incluindo esses 10, nós já legalizámos dos 92, 54 bairros de género ilegal. Incluindo ou os 10? seja, Ou excluindo incluindo os 10. Já legalizámos 50, com esses 10, 54 bairros de género ilegal. Então legalizaram Ou seja, 44. legalizámos 44 bairros de género ilegal. Sim. E fizemos, só para termos uma ideia, nós fizemos 61 aditamentos. 61 aditamentos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, para além dos bairros que já legalizámos, nós, perante esses alvarás e perante aquilo que eram, inclusivamente, só isto levava-nos aqui a conversa a noite toda, com todo o gosto, mas só com base nessas, ou seja, na emissão desses alvarás e nas deficiências, se quisermos, que os levantamentos desses alvarás tiveram à data e ao longo disso, porque são feitos pelas comissões com as suas equipas técnicas, nós já procedemos a mais de 60 aditamentos, que são, se quisermos, novos alvarás, são correções, se quisermos, a esses alvarás. E não estamos a falar em alvarás em que temos que corrigir uma situação. Estamos a falar em alvarás que temos, no caso, por exemplo, do Casal do Rato, foi praticamente um alvará todo novo. Portanto, nós estamos a falar, ou seja, ao nível dos bairros, nós neste momento estamos a falar, e ao contrário do que foi dito aqui, é importante precisarmos aqui alguns detalhes. Os bairros de género ilegal em Odivelas são perto, como disse há pouco, são perto de 30% do nosso território, ou seja, dos 70% do território que estão consolidados, 30% são em bairros de género ilegal. Um terço da população de Odivelas vive em bairros de género ilegal. Mais de 58 mil pessoas vivem nestes bairros. Portanto, isto é que o problema é esta questão. Quando se coloca na questão de se resolver, é que estas questões não é preciso resolver como eu percebo que me está a perguntar. Porque nós estamos a falar, não estamos a falar de bairros de barracas. Nós estamos a falar de bairros de vivendas unifamiliares. Há algumas e alguns desses bairros, como disse aqui o Chara Brasil, são bairros específicos, a questão dos bairros da Vertente Sul, a Vertente Nascente, os Borrageiros, etc. Estamos a falar de bairros que esses sim têm características específicas e que precisam de planos de reconversão específicos, como foi o caso encontrado para a Vertente Sul. Porque esses sim estão construídos em zonas de alguma instabilidade, etc. Os outros bairros, a grande maioria desses bairros, deram para legalizar e dão para legalizar. Estamos a falar de bairros de vivendas. Não estamos a falar, como eu costumo dizer, aliás, a Assembleia da República teve um triste espetáculo a propósito quando a lei que está em vigor agora, que é 91, 95, o ano passado, não só foi ano passado, mas a doutora Carla é capaz de saber isso mais em detalhe do que eu, porque também trabalhou nisso e não é segredo nenhum. A Assembleia da República deu um triste espetáculo que foi. Quando chegou ao período de términos de vigência da lei que estava em vigor, os deputados começaram todos, sem exceção. Portanto, ou seja, não estamos a falar aqui de uma questão política. Os deputados, sem exceção, começaram a fazer considerações sobre o trabalho das câmaras municipais como se de bairros de barracas se tratassem. E não estamos a falar de bairros de barracas. O único bairro de barracas que quisermos temos em Odivelas ainda este, que é o Barruncho, que teve até um projeto que foi uma candidatura ganha no Europan, que entretanto pelas questões financeiras inerentes ao país e ao IRU também, etc., não conseguiu ver ainda a luz do dia. Mas ainda assim, estamos a trabalhar num processo muito interessante com as universidades, que é um processo que é o RIUR que nós temos, que propõe outro tipo de soluções para ali, até de autoconstrução muito interessantes. Mas isto para dizer, a Assembleia deu um triste espetáculo porque passaram a testar de minoridade e incompetência às autarquias, não é? Porque é que as autarquias tinham dado a fazer que não tinham estado, na prática, a legalizar e mais do que isso, a ideia que vos passava daqueles deputados é que estávamos a falar de bairros de barracas e não é nada disso. Ou seja, nós estamos a falar de bairros absolutamente consolidados, com infraestruturas feitas, com água, com esgotos, com saneamento e, enfim, como disse, tirando as situações específicas, no âmbito das legalizações das casas, estamos a falar de casas são casas com alguma qualidade. Há exceções, mas isso é a aferir naqueles tais processos que depois geram algum conflito, que é na legalização da casa de cada um. Porque, de facto,
Estamos a falar em estádios, às vezes, de desenvolvimento diferentes, mas estamos a falar em vivendas acabadas, vivendas construídas há 20 anos, há 30 anos, algumas há 10 anos e outras, enfim, não há tão menos quanto isso, porque, enfim, os que já foram legalizados depois disso, já há construção legalizada nestes bairros. Sr. Vereador, faltam 38, se bem fiz as contas, 38 bairros. Sim. Qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade é muito simples. Eu explico, é muito simples. Uma grande parte desses bairros, ou seja, uma parte significativa desses bairros eu tenho aqui os números, como é evidente, tenho preparado e, portanto, tenho-os aqui todos. Temos uma parte bastante significativa desses bairros que têm problemas de PDM. Ou seja, são bairros, essencialmente na zona de Canessas, muitos dos quais desconhecidos, que têm grandes problemas de enquadramento com o PDM, ou seja, encontram-se construídos em zonas que têm condicionamentos de RAN e de REN. São bairros muito pequenos e onde existe também uma fraca dinâmica dessas comissões, não necessariamente de todas, mas são bairros que nós estamos a trabalhar, mas não no âmbito desta lei que regula os bairros de género ilegal, que é a Lei 91 e 95, mas estamos em conjunto com o PDM, e foi uma alteração que foi feita agora, que eu acho bastante virtuosa na Câmara, até em função destas alterações que foram feitas, como eu costumo dizer, de livre espancada à vontade, da questão dos dirigentes. Uma das coisas que fizemos foi fundir esta parte de planeamento, a parte do plano diretor municipal, com a parte de gestão urbanística, ou seja, quem planeia e quem executa. E isso dá-nos alguns ganhos significativos nisto, sobretudo nesta parte da reconversão urbanística. E, portanto, estamos a falar de bairros que precisam de alterações aprovadas pela CCDR, com alterações de PDM, e que nem todas são possíveis, porque estamos a falar, algumas estão construídas até em leito cheia, portanto, com alguns riscos inerentes ao próprio tipo de solo, e que dificilmente terão, na sua totalidade, a reconversão assegurada. Ou seja, nesses bairros eu não consigo assegurar às pessoas a legalização de todas as casas. Mas estamos a falar de uma porcentagem bastante diminuta, como disse, dos bairros. Depois existem alguns outros bairros que, por condições próprias, nunca tiveram comissão. Ou seja, são muito pequenos, já estavam constituídos, estão em áreas de tecidos urbanos já consolidados, no caso dos Pombais, aqui tinha da Arroja, e, portanto, são bairros que já estão, enfim, terão mais alguma dificuldade. Aqui tinha da Arroja, peço desculpa, não, aqui tinha da Arroja é outra situação, e que já está em fase de recepção. Mas estamos a falar de bairros que eles próprios, por exemplo, a Tomada do Capão, um bairro muito pequenino em Canessas, onde vivem 7 ou 8 casas, enfim, não sei de cabeça aqui, pronto, que não têm rede de esgotos, não têm infraestrutura, mas que as pessoas não têm e não vão conseguir cumprir, e têm uma comissão, mas não têm condições de cumprir aquilo que são as determinações legais. Marco Pina, para quem não conhece e nos está a ver, estes bairros que são mais problemáticos e mais difíceis de legalizar, a 38, como já se disse, estão localizados especialmente na zona sul, na parte sul de Odivelas. Pode descrever-nos aqui como é que é essa zona, para quem não conhece? É assim, eu antes de mais gostaria de dizer duas coisas. Efetivamente, com tudo o que foi dito aqui, quer pelo Luchar Brasil, quer pelo Vereador Paulo César, existem aqui duas questões, e a questão que eu não queria relevar era a questão daquele episódio na reunião de Câmara em que foram feitas algumas acusações. Porque isso é uma questão que tem sequência em fóruns próprios, como no Ministério Público. A reunião de Câmara, já o aqui havia dito, logo a seguir essa situação, no programa seguinte, disse que o procedimento que foi adotado em reunião de Câmara pelo vereador que tem esta área foi um procedimento condicente com a situação, por isso não queria vincar essa questão, porque acho que é uma questão que é depois tirar peso a situações que deverão ter o peso, e isso acho que não é a questão mais problemática. Depois, efetivamente, são problemas das pessoas. Não, a questão não são problemas das pessoas. Estou a dizer a questão da parte técnica em que são feitas algumas acusações, porque efetivamente foi feita em reunião de Câmara uma acusação que poderia ter sido feita diretamente no Ministério Público. Eu disse isso na altura. Mas escolheram aquele fórum, e eu não estou com isso a censurar a situação. O que é importante é que as pessoas se sentiram de alguma forma e se há efetivamente esse tipo de dúvidas, que sejam dissipadas de uma vez por todas. Agora, a questão aqui deste tema em concreto, e temos de dissociar a parte técnica da parte política, efetivamente, porque se temos políticos que assumem que as situações são para regularizar, e recordo que no ano de 2005 foram feitas, 2005, 2004, foram feitas algumas declarações, e é uma situação sempre que me faz algum constrangimento, porque é o tipo de gestão de expectativas que nós temos que fazer, porque não podemos estar a criar falsas expectativas nas pessoas. E houve afirmações em 2005 e 2006, que eu tenho, não tenho aqui comigo, mas que tenho em termos de revista de imprensa, que até 2006 todos os bairros estariam legalizados. Ora, nós sabemos de antemão que isto é uma coisa impensável de acontecer. Porque nós sabemos perfeitamente, e as pessoas têm que ter a verdade e têm que lidar com a verdade,
que há situações que são dificílimas de legalizar ou mesmo impossíveis. Porque nós vivemos num Estado de Direito que é regido por leis, por regulamentos, e os regulamentos é que regem estas situações práticas. Mas se me é permite, impensável. fazer parte do programa de Sr. Amador Mas eu para já não este estou, mandato certo, já não estou a falar. era uma prioridade. Eu já não estou a falar deste programa. Já estou a falar Do anterior. muito antes. Houve responsáveis políticos em 2005, em 2004, que afirmaram prontamente que até 2006 os bairros estavam legalizados. Eu tenho comigo essas afirmações. Mas até 2013 ainda não estão. Ainda não estão, e eu percebo que não estejam, porque as pessoas têm que ter essa noção. Porque há bairros, e falando na parte sul, como na vertente sul, situações que são de índice geotécnico duvidoso, ou mesmo classificado como bastante irregular, convenhamos que vai ser difícil que aquelas situações sejam regularizadas nos moldes em que as mesmas estão assentes. Isto é uma realidade. E é com esta realidade que nos temos de distingir. Não podemos estar a dizer às pessoas, e eu com isto não estou a fazer nenhuma acusação que tenha sido feito neste mandato ou no anterior, este tipo de afirmações, mas que houve afirmações que antecederam e que vão nesse sentido, que iriam ser regularizados todos os bairros de género ilegal do Conselho. Uma coisa é eu dizer porque gostaria que acontecesse, outra coisa é ter condições para que isso aconteça. E neste caso, há situações que as pessoas têm que ser frontais, e acho que é com esses parâmetros que nos temos que reger, de afirmar que são situações complicadas ou impossíveis nos moldes que conhecemos. Porque na vertente sul é, efetivamente, uma realidade que não há condições, possivelmente, para regularizar as situações que as pessoas poderiam querer ter regularizadas. Porque é um sítio de instabilidade geotécnica. Porque não cumprem com uma série de determinações que a lei prevê. Quer dizer, há uma série de situações que não podem ser ultrapassadas porque têm parâmetros legais a regê-las. Mas mediante estas situações de levantamento de suspeitas e suspeitas graves de corrupção por parte dos técnicos da Câmara, fica aqui bem explícito, acha que a Câmara deveria, o mais célebre possível, investigar, averiguar este tipo de situações e este tipo de suspeitas? É óbvio que sim, é como disse há pouco. Eu penso que, não tirando o peso que essa situação merece, porque efetivamente merece a atenção dos responsáveis para essa situação, se há uma denúncia de situações que são menos ilícitas, com a aprovação de algum tipo de licenciamentos no âmbito das competências, neste caso, dos licenciamentos urbanísticos, não é? E se existem este tipo de dúvidas, é claro que estas dúvidas têm que ser dissipadas, porque é impossível que, eu disse isto, recordo perfeitamente ter dito isto neste programa, que caia sob os recursos humanos da Câmara, porque depois o que passa é os recursos humanos da Câmara, uma denúncia de uma situação que é menos lícita, não é? E que fique toda a gente conotada com situações que se passam que não se deveriam passar, por se calhar acontecer uma situação ou duas que, a serem comprovadas, tem que se apurar responsabilidades aos responsáveis. Não pode todo um corpo técnico de uma Câmara ficar com este peso em cima quando foram perpetrados, se calhar, por algumas pessoas, esse tipo de situações. Agora, a questão é esta. Se foram, há provas que foram, muito bem, venham as provas, identifique-se quem foram os prevaricadores e a solução tem que ter a sua condenação própria. Agora, nós estarmos a falar sobre estes assuntos com base em suposições e em alegadas, ou em alegações e alegadas ilegalidades, o que temos que fazer é consumar, se temos provas, consumá-las, não é? Ir até ao fim da questão, consumar as situações que foram levantadas e verificar se efetivamente houve factos que foram ilícitos. Sendo ilícitos, identificar quem os cometeu e punir essas devidas pessoas. Porque é o que eu digo, não podemos estar aqui a pôr um peso por cima de todo um quadro técnico de uma Câmara por situações que possam ter ocorrido com um caso, 2, 3, 4, eu não sei quantos casos foram. Sei que efetivamente, ou nenhum, sei que efetivamente houve alegações nesse sentido. Agora, convém que se vá até ao fundo desta questão e perceber, o vereador Paulo César diz que efetivamente está a decorrer um processo de averiguações. E também não está em condições, como é óbvio, de afirmar que existem já acusações consumadas a nível de Ministério Público ou algum tipo de queixa apresentada em sede do Ministério Público. Se o fizeram ou não, nós não podemos saber, lá está. E se há, possivelmente estão em segredo de justiça, não fazemos a mínima ideia, não é? Agora, é todo o interesse que a Comissão, ou que a Comissão de Inquérito que foi criada, que tenha algum tipo de conclusões relativamente a esta matéria, para que se consiga apurar os reais factos inerentes a este assunto. No entanto, é o que eu digo, há situações mais importantes, ou mais importantes ou tão importantes que esta, para se debater, porque efetivamente há um conjunto de situações, porque nós não podemos parar a legalização dos bairros, não é? E das áreas que são de género ilegal, porque no âmbito de todo este conjunto de situações que compõem as áreas de género ilegal,
existem perfeitamente situações que são plausíveis de serem legalizadas. E essas terão que o ser, terão que ter o seu curso, como é óbvio. É todo o interesse que o sejam. Agora, sabemos, de antemão, que existem situações que vão ter muita dificuldade para que essa legalização se proceda nos moldes e segundo as leis que nós hoje temos conhecimento. Muito bem, Carla Rosinhas, em relação às taxas que os próprios moradores pagam, que segundo os próprios são taxas elevadas, há também uma denúncia, uma crítica, se assim se pode dizer, por parte dos moradores do bairro de Trigache, que dizem que muitas vezes acontece a Câmara cobrar taxas para pagar obras que nunca sequer fez. E passo a citar uma frase de um morador do bairro de Trigache que diz: nem uma única estrada onde tudo foi pago do bolso dos proprietários. Estas queixas chegam à Câmara, são averiguadas. Qual é o procedimento quando chegam estas queixas às mãos da Câmara? Deixe-me, antes de mais, fazer aqui uma questão prévia e fazer uma referência, aliás, já foi aqui falada, que nós estamos a falar de um território em que 50% do território que está em auge, neste momento, mais de 50% do território que está em auge, está legalizado, não é? Aliás, os números que tinha e há pouco apontou, das 92 auges, nós temos 54 com alvarás emitidos, apenas 38 faltam, e cerca destes 38, provavelmente mais, não é quase certo, que mais de 50% destes 38 bairros que não têm alvará emitido são bairros que se encontram na vertente sul e na vertente nascente, e são os bairros que têm problemas manifestos de PDM que nós não conseguimos resolver, e que muitos deles estão situados em zona geograficamente instável, em leitos de cheia, que não é por uma simples uma simples apreciação urbanística que conseguimos resolver o problema. Não é uma simples apreciação, não é só por uma apreciação urbanística que conseguimos resolver o problema. São questões que requerem um outro tipo de enquadramento e que muitas vezes também têm uma contingência social que tem que ser considerada. Soluções que foram encontradas, como por exemplo a vertente sul, terão que ser pensadas para outras, e que estão a ser pensadas, obviamente, para os outros bairros. Relativamente à questão que me está a colocar das taxas, deixe-me explicar daqui o seguinte. As taxas que são cobradas quando das legalizações dos bairros, porque há dois tipos de taxas, provavelmente essas que estamos a falar são das taxas decorrentes das emissões dos alvarás. Essas taxas são reduzidas, as taxas municipais de urbanização são taxas reduzidas, valor reduzido, face às taxas que são pagas pelos urbanizadores. A indicação locais que eu tenho destes moradores são na ordem dos 2.000 euros. Se me deixar explicar, eu explico-lhe que, porque eles estão a falar de valores totais, eu vou-lhe explicar em concreto o que é que estamos a falar. Quando falo em 2.000 euros, nós falamos de duas coisas diferentes. Eu não sei em concreto quais são os montantes, mas certamente que é isto. Quando é emitido um alvará de loteamento, aos moradores, aos proprietários desse bairro, são-lhe cobradas dois tipos de taxas. As taxas municipais de urbanização, que decorrem da legalização do seu lote, ou seja, que permite que a partir dali possa construir legalmente, ou se ela tem uma construção, legalizar a sua construção. E essas taxas municipais de urbanização são as taxas que têm um caráter reduzido face às mesmas taxas que um urbanizador, se a Helena quiser construir e comprar um lote de terreno para construir, paga taxas de valor mais elevado do que o proprietário que tem o lote de terreno na auge. Depois, para além disso, para além dessas taxas, que essas não têm um caráter, não são taxas muito elevadas, tem a ver com os metros quadrados, com a área de implantação, com o número de focos que lá possa edificar e até pelo tipo de utilização que dá, se for habitação, se for comércio, se for serviço. Naturalmente que alguém que vai construir a sua habitação paga menos do que alguém que lá vai fazer o seu comércio ou o seu serviço, e que alguém que tenha só um fogo, ou seja, uma casa, paga menos do que alguém que tenha 2 ou 3 casas nesse mesmo lote, não é? Aliás, faz todo o sentido. Depois a essas taxas, que essas não são de elevado valor, as taxas que são de maior valor são as taxas de compensação das áreas de cedência em falta. O que é que isto significa? Se a Helena comprar um lote de terreno e quiser construir, tem que desde logo ter um conjunto de encargos que passam por colocar água, infraestruturas de água, infraestruturas de luz, infraestruturas de gás, fazer arruamentos, estacionamento compatível com a construção que vai fazer. Saneamento. Como? Saneamento. É o saneamento, é isso que eu estou a falar.
O morador em auge, não é? O proprietário, não tinha nada disto, não é? Não tem nada disto, mas é responsável por fazer. E muitas das vezes, o que nós temos é que temos áreas de gênese ilegal que estão demasiado edificadas, ou seja, há muita construção e não há espaço para que esta construção seja feita, ou seja, para que haja o parqueamento necessário, para que seja feito as obras de urbanização que deveriam ser feitas. Para além disso, esse bairro precisa depois também de cautelar que exista um conjunto de áreas para equipamentos de utilização pública, sejam escolas, sejam centros de dia, ou que seja, portanto, equipamentos de educação pública. São as áreas de cedência. Estou a explicar o que é que são as áreas de cedência, porque a área de cedência para o público lá em casa, se calhar, não é nada. A área de cedência é isto, é a área de cedência para a construção de equipamentos públicos de fruição do bairro e dos moradores e áreas de zonas verdes. Não é? Muitas das vezes, aliás, a maior parte das vezes, não há espaço para haver jardins e para haver zonas verdes. O urbanizador legal, a Helena que comprou a casa, o lote de terreno e construiu, é obrigado a ter essas áreas de cedência, a ceder essas áreas de cedência à Câmara. Mas o proprietário da auge muitas vezes não tem essa área. Então o que é que a lei fez? A lei encontrou um mecanismo de compensação, não é? Em que fixa um valor que é calculado em função do número de metros quadrados que não consegue entregar à Câmara. Imagine que a área de cedência eram 20 mil metros quadrados e o bairro só tem 5 mil metros quadrados. Esses 15 mil metros quadrados são calculados, não é? Em função de uma regra que é fixada por lei e cuja tabela é anualmente atualizada, o valor metro quadrado é anualmente atualizado por portaria, e que cada proprietário paga em função da área que devia ceder. Se eu que tenho 2 fogos pago mais, o Marco que tem um fogo paga menos, ou seja, em função da área que é ocupada. E esses valores... Tem a ver com fogos, tem a ver com fogos, mas com metros quadrados também, não é? Claro, tem a ver com sim, mas tem a ver com as duas coisas. Tem a ver se o lote de terreno é maior, mas também se o lote de terreno é maior, também lá pode, em princípio, edificar mais, não é? Mas tem a ver com a área que ocupa. Quanto maior é o lote, quanto mais fogos tem, mais paga, não é? O que é natural, pronto. Por isso, não sei se aqui estou a conseguir responder à sua questão, mas esses valores que os proprietários referem são valores que decorrem da lei e que naturalmente a Câmara, eu costumo dizer que a Câmara não quer o dinheiro para nada. A Câmara verdadeiramente o que gostava... Não, vou explicar. Era muito mais interessante do ponto de vista urbanístico que as auges tivessem efetivamente essas áreas para ceder. Para permitir que, do ponto de vista do enquadramento urbano, nós tivéssemos, junto aos bairros, zonas bonitas, zonas verdes e tivéssemos também a possibilidade de construir equipamentos que pudessem ser utilizados por todos os proprietários. Agora, quando isso não é possível, é a própria lei que obriga a que essa compensação ocorra. Nem sequer isso é definido pelas câmaras municipais, não é uma competência dos municípios. Sr. Vereador, apesar de todo este esclarecimento da Carla Rosinhas, fico ainda com aquela dúvida de as pessoas pagam taxas que não são propriamente baratas, poderão ser para umas pessoas, mas poderão não ser propriamente baratas para outras, e depois há esta situação de haver algum tipo de falta de obra, de não haverem estradas feitas pela Câmara, construídas pela Câmara, como por exemplo esta queixa dos moradores do bairro de Trigacho. Como é que se explica isto? Bom, o bairro do Trigacho, ou melhor, não é o bairro do Trigacho, porque o Trigacho tem mais do que um bairro e tem o Trigacho Norte Auge 1, Auge 2, etc. Serão moradores daquela zona. Mas para lhe dizer o seguinte, eu não quero de todo em todo desvalorizar aquilo que lhe foi transmitido, agora careceria seguramente uma opinião bastante pública. Mais... Com certeza, o que eu lhe estou a dizer é que careceria seguramente de uma consulta bastante mais abrangente para podermos tirar uma conclusão de que a Câmara não apoia os bairros. E é tão verdade ou tão pouco verdade que a Câmara, durante em todos os anos, orçamentalmente, nos últimos tem tido cada vez menos, isso tem uma explicação, apoiou sempre em subsídio as obras de urbanização dos bairros. Diga-se o quê? Estes bairros, enquanto não têm alvará e não estão legalizados, têm a seu cargo a execução de todas as infraestruturas, entenda-se, água, esgotos,
as infraestruturas viárias, passeios, etc. Isto não decorre de uma opção da Câmara. Isto decorre da obrigação legal que eles têm quando se constituem enquanto bairro de génese ilegal, eles propõem-se fazer estas obras com base nos projetos que apresentam à Câmara para legalizar o bairro deles. E, portanto, sobre isso, eu não tenho qualquer dúvida. Ou seja, a Câmara não só aprovou estes bairros todos que eu há pouco acabei de dizer, como apoiou desde sempre, em dinheiro, subsidiou as comissões dos bairros para, em parte, entenda-se em parte, que o volume é muito grande, mas é dividido por muita gente, dependendo do bairro que estamos a falar, apoiou sempre, em parte, esses bairros de génese ilegal a fazer as obras de infraestrutura. Aliás, basta consultar os últimos orçamentos municipais e, inclusivamente, ver as deliberações de Câmara, que ainda agora vamos pagar uma quantia que estava atrasada de, salvo 17 mil euros ao bairro do Val Pequeno. Aprovámos há muito pouco tempo e foi dado, na altura, 30 mil euros ao bairro do Val Grande para fazer obras de infraestrutura, e poder-lhe seguramente dar aqui bastantes mais exemplos sobre obras que apoiámos. Mas isso não se cinge só a isso. Construímos uma escola no Casal do Rato, no Val Grande, construímos um pavilhão no Casal do Rato, e perto do Trigás construímos uma escola primária do primeiro ciclo com jardim de infância. Temos muitas obras que realizamos, das quais eu percebo que para a pessoa que tem que pagar uma taxa, gostava de ver a rua à sua porta, e depois isso tem a ver com a própria informação que as pessoas todas. Nem toda a gente tem o mesmo nível de informação, e infelizmente, apesar de todos termos um acesso bastante facilitado à informação. Mas, de facto, muitas destas infraestruturas, e é engraçado falar sobre as auges, porque é engraçado perceber a própria dinâmica que a Câmara teve ao longo destes últimos anos, entenda-se os últimos anos, os últimos 14, 15 anos desde que viemos de Loures. Porque há um período muito significativo, que é um período de grande investimento, ou seja, se quisermos, de grande incentivo da Câmara à constituição destas comissões e à própria legalização dos bairros, e à parte da infraestrutura, ou seja, a Câmara em conjunto com os proprietários na realização deste tipo de obras. Aliás, já a Câmara de Loures tinha uma política um bocadinho diferente da Câmara de Loures, que é curioso verificarmos que isto também tem a ver com opções ideológicas. A Câmara de Loures não subsidiava em dinheiro, subsidiava em material. Ou seja, a Câmara de Loures, quando os bairros de génese ilegal se começaram a construir, subsidiava-os, ou seja, incentivava a construção desses bairros, subsidiando também esses próprios bairros em material e em máquinas. Ou seja, disponibilizava as máquinas e dava as tubagens, a terra, o alcatrão, etc., para os próprios moradores construírem esses bairros de génese ilegal. A Câmara de Odivelas teve uma fase muito significativa entre o período de Manuel Vaz e o período de Sana Amador, em que há um incentivo muito significativo à constituição destas comissões e à legalização destes bairros e à apresentação destes projetos, e há uma inversão bastante grande neste momento, que tem a ver com o trabalho que está a ser feito e dinamizado pela própria Câmara da recepção destes bairros. Porquê? Porque existe um período que é um período, essencialmente, se quisermos, de projeto, e há um período de acúmulo, se quiséssemos. Há o período da apresentação dos projetos, considerando que os bairros não existiam, e depois há o período de execução das obras, e depois há o período da recepção dessas obras por parte da Câmara Municipal, porque qualquer urbanizador, legal, se quisermos, ou ilegal neste caso, tem um período que a Câmara tem que receber de forma oficial as próprias infraestruturas que estão construídas, e as próprias, se quisermos, as entidades que as gerem, os serviços municipalizados, a EDP, o gás, etc., têm que certificar, como em qualquer outra urbanização, de que as urbanizações estão em pleno funcionamento e que podem ser recebidas pela Câmara. Depois desta recepção feita, e temos feito vários, tenho aqui os números, posso depois, entretanto, lhe adiantar, que têm vindo a ser feitas nesta última fase, porque é curioso, a Câmara teve diferentes políticas ao longo dos tempos, o que também é consequência. Ou seja, nós hoje temos necessidade, orçamentalmente, temos menos verba para apoiar a infraestrutura, porque essa infraestrutura, o grosso dessa coluna, já a Câmara está a receber e a assumir com isso, não só agora, mas de agora para o futuro e para sempre, a realização dessas obras. Coisa diferente, essa Câmara depois tem a dinâmica no futuro, hoje e no futuro, de fazer essas repavimentações, etc. Isso é uma discussão que é o futuro que nos vem trazer. Mas isto para dizer que hoje é o momento da recepção destas infraestruturas. Mas estas discussões são muito apaixonantes, porque há muita gente que diz, e é um chavão utilizado muito nas bairros de génese ilegal, quando eu vou às reuniões das assembleias, sobretudo das assembleias, há sempre umas pessoas mais acesas que dizem: mas eu já paguei tantos impostos, eu pagava para as finanças e a minha casa não está legalizada. Isto é como ser apanhado sem carta, não é? O Estado e a Câmara aqui, neste caso, e as várias câmaras tiveram sempre uma política amiga dos bairros de génese ilegal. O próprio processo de legalização é muito complicado para as pessoas. É, porque acúmulo, se quisermos, estamos a falar de bairros de génese ilegal, ou seja, acúmulo, aquilo que as autarquias tinham que ter feito era não permitir que eles existissem. E uma vez que eles começaram a existir, era demoli-los. Não é? Portanto, mas não foi essa nunca a posição. O Estado fez uma coisa mais que eu acho mais interessante. É que o Estado não só permitiu que eles existissem, como reconheceu
o direito a essas pessoas à propriedade daquele bem. Ó, Sr. Vereador, Isso mas não legalizou há as casos casas. em que os processos são aprovados facilmente e há outros em que levantam-se imensos problemas. Isso é indiscutível. Os critérios são diferentes? Não, os critérios são iguais para todos. A diferença é que nem todas, como disse há bocadinho, Sara Brasília muito bem, nem todas as construções têm as mesmas circunstâncias. Dou-lhe um exemplo. Uma casa que tenha uma parte significativa do seu lote ou construída com anexos ou impermeabilizada em função do tipo de construção que lá foi feita, tem mais problemas de legalização do que outra qualquer. Porquê? Porque, a não ser que o alvará venha a definir e a determinar isso, uma parte significativa, em regra, das zonas verdes a dar à Câmara, ou seja, a dar como contrapartida à Câmara, é assegurada dentro dos lotes, e caso não seja no alvará assegurada, a área competente para essa zona verde, no fundo, para garantir que os solos não ficam demasiado impermeabilizados, ou seja, se o solo estiver todo impermeabilizado e não esteja no alvará, isso vertido como exceção naquele lote, e atenção, que isso obedeceria seguramente, enfim, estou disponível para escalpelizarmos isso, mas isso como lhe disse, existem não só os regulamentos municipais, como a lei geral relativamente à questão das edificações e urbanizações, e portanto, o que eu quero dizer sobre isto é que cada caso é um caso. Nós estamos a falar de um bairro em que os prédios são todos iguais. Ou seja, em que eu tenho um prédio nas mesmas circunstâncias que o vizinho do lado e que esse prédio, basta o vizinho do lado ter mais anexos. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário, como é evidente. Todas as casas são diferentes umas das outras, porque cada um fez como quis. Cada caso é um caso. Eu não quero esquemotear com isso que existam mais ou menos problemas. E volto àquela temática que me parece um pouco esgotada, mas enfim, eu estou disponível para debater, que tem a ver com o seguinte. Aquilo que foi levantado em reunião de Câmara foi uma coisa muito simples. O que foi levantado em reunião de Câmara foi dizer que havia critérios de avaliação diferente para situações iguais, uma vez que, segundo esses moradores, havia técnicos da Câmara que faziam projetos particularmente fora da Câmara e isso é proibido. Portanto, foi esta a acusação. Ou seja, a questão tem a dimensão que tem, mas também tem a dimensão que lhe queremos atribuir. Ou seja, eu não estou com isto a dizer que não. Estou preocupadíssimo. Isso é gravíssimo. Ou seja, estou preocupadíssimo. Porquê? Porque se isso acontece, não pode acontecer. Vamos averiguar. Agora, o mundo dos bairros de género ilegal, o trabalho que está à volta de todos estes bairros de género ilegal, é gigante comparado com isto. E não estou a falar não estou a falar o trabalho, se querem, estou a puxar a brasa à minha sardinha. Estou a dizer que o universo, até na área metropolitana, nós temos, isto é uma discussão que é a fazer e vai-se fazer, agora porque no fim de 2013 vai terminar o período de vigência desta lei. E esta discussão vai-se fazer de novo, por causa dos bairros que ainda não estão legalizados. E também aproveito para dizer, já agora aqui sim puxando a brasa à minha sardinha, que também amanhã vamos levar mais 4 emissões de alvarás, aprovações de alvarás à reunião de Câmara e tenho mais 4 para aprovar, enfim, conto mais 15 dias e 3 semanas vou levar mais 4. Porque, de facto, isto tem sido uma prioridade para nós. Muito bem. Eu gostava de fazer uma Brasil, Marco Pina, só um minuto. Em relação a esta situação, deve conhecer muito provavelmente o bairro de Trigacho Norte. As pessoas têm legitimidade para se queixar? Eu peço imensa desculpa, mas eu não, sem conhecer os dossiês, não entro na legitimidade ou não, porque nós podemos ouvir uma parte de lá e não ouvimos a parte de cá, podemos ouvir a parte de cá e não ouvimos a parte de lá. As pessoas têm a experiência de dia-a-dia. Eu tenho imensa dificuldade em estar a julgar questões que eu não conheço as duas partes. Pois isto é como fui falar com um casal que se está a separar. Vai-se falar com a mulher, ela diz que o gajo que ele é um malandro, vai-se falar com ele e diz que a culpa é dela. E portanto, ou se conhece bem os casos, e neste caso em particular ainda mais complicados são, ou é muito difícil estar a dizer se tem razão ou se não tem razão. Devíamos ter trazido aqui os moradores. Geralmente quando há questões dessas é como eu digo aos casais que estão a separar, a culpa geralmente é dos dois. Mas pronto, eu não entro em questões particulares que não conheço. Agora sei que há vários problemas e há de certeza, é o que eu lhe digo, este para mim é o Posso-te falar melhor sobre isso? É o setor de mais difícil, cuja resolução é mais complicada. Atuação, é muito porque complexo. Não são de facto barracas, mas nestes bairros também há algumas casas bastante degradadas, porque misturado com casas boas há casas degradadas. Mas por serem casas degradadas, lá dentro estão pessoas. E é isso que se tem que perceber aqui, quer dizer, o que é que o Estado devia ter feito? O Paulo César disse bem, não devia ter deixado de construir não vai abaixo. O problema estava resolvido. Estavam lá pessoas dentro. Estavam lá pessoas dentro. Claro. Exatamente. E para onde é que vão? E bem ou mal deixaram-nos construir. E agora temos um problema para resolver que isto levanta os mais variados problemas
em Odivelas, por exemplo, desde logo a nível social, de infraestruturas que não foram criadas como centros de médicos e esquadras de polícia, porque aquilo cresceu de forma totalmente anárquica, de esgotos, de canalizações, portanto, tudo isso foi permitido. E agora temos a criança nas mãos e eu continuo a dizer, para mim eu, por exemplo, passo no Valgrande e vejo casas que têm um poste de terreno dentro do jardim, que as pessoas entram por dentro, têm que baixar a cabeça para não bater no poste de terreno, quer dizer, aquela casa nunca poderia ser legalizada. Aquela, não sei se é aquela em particular, há 3 ou 4, quer dizer, como é que o hall de entrada de uma casa tem um pé do poste de alta dentro do jardim? Não. Tem um pé do poste de alta tensão? 4. Eu conheço uma que tem um pé dentro. Tem um pé. Não, há uma que tem os 4. Eu trabalhei muitos anos no Valgrande, portanto eu conheço bem o Valgrande. E portanto, está a ver, são aspectos. E agora? Vai a casa abaixo? Vai a rã, tira o poste? Portanto, tudo isto é muito. Eu acho que é muito complexo. Está satisfeito, de uma forma geral, com a atuação da Câmara neste campo? Eu tenho algumas questões. Isso é uma pergunta difícil de fazer achar no Brasil, não é? Não é. Tu sabes bem que não tenho problemas em dizer bem quando acho bem. Acho que há aqui uma questão que eu não vi o Paulo César esclarecer, ou eu percebi mal, mas eu tenho ideia que o que ouvi naquela. Ia haver técnicos que fazem projetos, se confirmar, é gravíssimo. Claro, isso é o que vamos averiguar. É da maior gravidade. Não é? Eu espero que não haja, não quero acreditar que haja. Embora. Também o Rui Rio no Porto não queriam, o Louros também não queriam e às vezes acontece, não é? Isso o Ministério Público depois resolve e a polícia. Embora duvide de forma como algumas coisas funcionam, eu queria perceber se a cópia da certidão, a cópia da ata foi entregue ao Ministério Público. Porque foi ao Ministério Público que na reunião de Câmara disse que a questão foi entregue. Uma coisa é fazer-se o questionário interno, outra coisa é entregar para o Ministério Público para ali fazerem as devidas averiguações, porque é tudo independente, mas a independência... Repara uma coisa, ao Ministério Público não interessa só uma coisa, interessa 2 coisas. Interessa se aquilo tinha fundamento e caso aquilo não tinha fundamento, os técnicos de Câmara têm direito ao seu bom nome. Portanto, a questão do Ministério Público é relevante para os 2 sentidos. Isto é muito importante nós esclarecermos. Evidente que é. Agora, a averiguação feita pelo Ministério Público tem um valor à averiguação feita pela Câmara. Aliás, posso-vos dizer o seguinte, nem sequer haveria necessidade, apesar disso ter sido requerido, ou seja, eu pedi a certidão da ata, foi enviado para o Gabinete de Auditoria Interna e em face disso será enviado para o Ministério Público, independentemente da questão que é levantada por um motivo simples. Mas foi ou não foi? Não, mandado para o Ministério Público? Não foi. Não foi mandado. Não chegou a ser enviado para o Ministério Público. Pois. Mas porquê? Por um motivo simples. Olha, por exemplo, primeiro, que as declarações são públicas e o crime de corrupção é um crime público e, portanto, só pelo facto de terem feito as declarações públicas, como disse, já nem sequer carecia de queixa. Agora, naquela reunião de Câmara foi que seria extraída uma certidão da ata e enviada pela Câmara para o Ministério Público. Nós temos também. Calma, não, isso foi o que foi dito, não é informação. Isso sim, está textualmente gravado. Está textualmente gravado. Vamos lá ver uma coisa. Está textualmente gravado. Mas repara-me que e é isso o que vai ser feito, não é isso que está em causa. Porquê? Vamos lá ver uma coisa. Há 2 campeonatos aqui completamente diferentes. Um é o processo de averiguações interno e outro é a questão do Ministério Público. E o Ministério Público pode ir por 2 motivos. Um, porque nós encontramos fundamento e um, porque nós não encontramos fundamento. Ou seja, o que é preciso, e por isso é que foi extraída uma certidão, é perceber o que é que nós vamos mandar para o Ministério Público. Faço-me entender? Ou seja, eu tenho de 2 caminhos. Mandar para o Ministério Público. Aliás, eu até faço um desafio. Eu acho que deve ser extraída a certidão por qualquer, inclusive o próprio Chefe Brasileiro, deputado municipal, pode pedir uma certidão da data e mandar para o Ministério Público. Portanto, que fique bem claro. Na Câmara que disseram que eles não foram vocês que disseram na Câmara. Fui eu que disse na Câmara. Foste tu? Sim, fui eu que disse na Câmara. Mas foste tu? Não, fui eu que disse na Câmara. E, portanto, disse-o e volto a dizê-lo. Não foste só tu. Não, fui eu, sim, senhor. Mas pronto. Aliás, fui eu, sim, esta afirmação foi. Fui eu que fiz. O vereador Anani Carvalho colocou uma questão nesse sentido. Desculpa lá, o vereador Mário Máximo confirmou que iria ser feito. Está certo, mas quem tem a afirmação logo de imediato... Quem tem a afirmação logo de imediato foi o vereador Paulo César, sim, não está... E o vereador Mário Máximo sublinhou a certidão da ata? Desculpa lá. Porquê é que não enviei? Ainda não consegui perceber. Olha, primeiro vou-lhe dizer o seguinte. Primeiro é preciso uma coisa muito simples. É preciso que haja ata, porque só tem a ata aprovada em minuta. Isto é um primeiro ponto. Ou seja... Isso talvez seja em 2015. Não, isto é importante. Eu não posso mandar uma minuta da ata para o Ministério Público. Não tem eficácia nenhuma. Quer dizer, portanto, eu tenho que esperar que exista a ata,
que enfim, tem um passo, mas nem sequer é por isso, como disse. Seja aprovada. Eu explico uma coisa, só para as pessoas perceberem o que é que está aqui em causa. Uma coisa tão simples quanto isto. As imagens gravadas nessa reunião pelo Odivelas TV são mais do que suficientes para o Ministério Público atuar. Estamos a falar de um crime público. Aquilo que nós fizemos, eu até podia ter dito isto, aliás, o Chara Brasil podia-me ter colocado outra questão. Qual foi o intuito com que eu disse que tirava a certidão? Porque eu posso tirar uma certidão para processar aquele senhor por aquilo que ele disse. Porque ele disse uma coisa muito engraçada, que ninguém fala sobre isso. Ele disse o seguinte, está gravado. O que disseste foi que ias tirar a certidão para entregar no Ministério Público. Exatamente. Sim, mas é isso que eu estou a partir daí, o porquê é que fazes é a Polícia Judiciária que vai averiguar. A intenção pode ser uma, mas a averiguação pode dar outra. Vamos lá entendermos aqui. Até porque, Sr. Vereador, em 6 meses caduca... O quê? Caduca o direito ao processo de crime, certo? Não, porquê? Porquê caduca o direito ao processo de crime? Parece-nos... Não carece de queixa particular. A queixa particular sim caduca. Sim, mas isto não é uma queixa particular. Estamos a falar de um crime público. Sim. Não caduca. Nada disso, pelo contrário, aliás, era o que faltava. Eu vou voltar a esclarecer isto, que é para ficarmos todos esclarecidos. Acho que era o que faltava. Há 2 campeonatos e, acho que era o que faltava. em função disso, claro, 6 meses, em função disso, há 2 campeonatos. Um é aquilo que disse o senhor, e que eu posso estar no direito de eu querer processar, sobretudo quando ele disse, e disse claramente, o seguinte: eu próprio na minha casa, está lá dito, não é? Fui contactado e fiz a casa de determinada maneira, está nas imagens da Odivelas TV. Eu posso, é porque quando nós falamos disto e tenho a sensação, com esta troca de galhardetes, que há alguma, ou seja, há um tipo, parece que eu não mandei, porque enfim, não quis mandar, não tem nada a ver com isso. Para já que eu podia nem mandar, mas acho que deve ser mandada. Primeiro tenho que aguardar ter a ata na minha posse para poder mandar, ou seja, a Câmara tem que ter a ata pronta para poder mandar, e depois... As atas que estão a aprovar Miguel, agora deixa-me terminar. Mas desculpa, também me interrompeste. Diz? As datas Eu não era eu que estão... estava a intervir, fizeste-me uma pergunta e estava a intervir. Não, mas diz. A única pessoa aqui que interviu alguém foi quando eu estava a falar, foi tu que me interviu. Peço já desculpa. Longe de mim. Não, isto é um debate, é um diálogo entre... Eu também acho, mas parece que alguém não estava a querer ser interrompido. Eu também não me importei nada que tivesse sido interrompido. A questão que está aqui é que foi dito que iria ser enviado ao Ministério Público. Mas o que eu ia perguntar não é isso. Que atas estão a aprovar agora na reunião de Câmara? As atas de que ano? Não sei. Não sei de cabeça. Sabem o que é que andam a aprovar? Não sei de cabeça. Não sei de cabeça por um motivo simples. Não vão todas as atas, não vão a todas as reuniões atas para aprovar, mas tem um atraso muito significativo. Um ano e pouco, não faço ideia. 2 anos? Epá, se o Chara Brasil tem essa informação, não sei o que está a perguntar. 2 anos? Mas tem essa informação? Não, estou a perguntar. Eu já respondi que tem um atraso significativo e que não sei exatamente. Ou seja, corremos o risco da ata chegarmos ao fim deste mandato sem a ata estar aprovada. Oh, meu caro amigo, é assim, em função daquelas declarações foi aberto um processo de averiguações internas e foi dito por mim que ia ser enviado para o Ministério Público. Eu não disse que ia enviar nem em 15 dias nem um mês. Entendemos, por maioria de razão, e permitam-me que isso é um direito que me assiste, de abrir um processo de averiguações interno e daí de tirar as minhas conclusões para podermos fazer uma queixa ao Ministério Público nos moldes que nós entendermos que a devemos fazer. Eu não disse que ela ia ser mandada no dia a seguir e disse que ia mandar e digo que vou mandar. Disse que ia mandar, não disse que depois das conclusões do inquérito público logo devia se ia mandar ou não. Não, você que acabou de dizer isso agora. Eu não disse isso. Foi. Vereador, ter-se a precipitado a dizer que ia mandar... Eu não me precipitei. Eu vou lhe dizer uma coisa, é muito simples. Você não disse. Ainda não debato, eu continuo sem conseguir responder. Porque é assim, um debate pressupõe o seguinte: quando me é colocada uma questão, pressupõe que eu tenho que dar uma resposta. Se nós não ficamos satisfeitos com a resposta, perguntamos a seguir outra coisa. Ou perguntamos a mesma coisa. Agora, eu querer responder e não poder responder parece-me um bocadinho difícil. Ou seja, eu pedi de forma clara e reitero a necessidade de enviar para o Ministério Público. Há um de 2 caminhos. Mandar para o Ministério Público porque há fundamento e porque nós internamente averiguamos, porque temos um gabinete interno de auditoria de propósito para isto, que tem inclusivamente um documento aprovado em reunião de Câmara, com uma série de procedimentos de combate à corrupção, etc. Foi aprovado esse documento em reunião de Câmara. Portanto, há um gabinete que tem autonomia própria para fazer isto. Com base nesses resultados, eu posso fazer 2 coisas. Mandar para o Ministério Público por indícios de que os funcionários, de facto, têm práticas que não deviam, ou processar o senhor porque ele não pode dizer aquilo que ele disse naquela reunião em função disso. Para mandar a ata, para mandar para o Ministério Público, tenho 2 caminhos. Pego nas imagens do Odivelas TV, enfim, não precisa de certidão da ata para nada, o próprio Ministério Público, como é um crime público, qualquer pessoa que está nesta mesa pode, inclusive os jornalistas, qualquer pessoa pode mandar para o Ministério Público. A minha
pela questão da acusação velada. A minha ação ou inação não faz depender, ou seja, a queixa não depende da minha ação ou inação, porque é um crime público, e é crime público precisamente para isso, para qualquer pessoa poder denunciar. O próprio Sr. Fontinha foi instado nessa reunião a fazer queixa ao próprio Ministério Público. Eu também gostava de saber se ele fez a queixa ou não fez a queixa. Não é? E, portanto, eu assim que tenha a ata pronta, no tempo que a ata estiver pronta, eu enviarei a ata ou antes ou depois das conclusões. Parece-me razoável mandar depois das conclusões, porque eu quero saber exatamente o que é que me vou queixar. Isto parece-me razoável. Agora, se isso é razoável para o Miguel Cheira Brasil, se é razoável para a senhora jornalista, para a Helena, não é? E não emite opiniões. Ou seja, se é razoável para quem quer que seja, o legislador foi muito inteligente nisto. Os crimes públicos não se compadecem com a razoabilidade de quem quer ou não quer mandar. Qualquer um a esta mesa pode mandar. Inclusive o queixoso. A minha pergunta é porque é que eu tenho mais responsabilidade do que o queixoso. Eu tenho mais responsabilidade e explico porquê. Tenho uma responsabilidade por estar com responsabilidades executivas na autarquia e porque tenho duas funções, como disse inicialmente. Proteger os funcionários, aliás, se quisermos, por esta ordem de razão, os municípios, se há qualquer procedimento ilegal, e os funcionários, se as pessoas acusam de forma ilegal, as pessoas também têm direito ao seu bom nome e a se defender. Portanto, se o Miguel Cheira Brasil acha que eu não vou mandar, é uma coisa. Se ele acha que eu já devia ter mandado, é outra coisa. Se ele acha que eu ainda não mandei, mas vou mandar a seguir, e que as atas estão atrasadas e que isso é um impedimento, está enganado, porque isso não é nenhum impedimento. Mas até pelas suas palavras, compreendo que corre sério risco de terminar este mandato, de deixar de ser vereador e de ainda não ter sido enviada a ata. Não creio. Não creio, como lhe disse inicialmente. Parece, até outubro. Como eu disse inicialmente uma coisa que é assim, não me parece razoável que eu esteja a pôr uma espada na cabeça de quem tem as funções de fazer isto. Mas como disse, Sr. Vereador, nem sequer é um desafio. Que disse que ia enviar. Então e qual foi a parte em que eu falhei? Ainda não enviou, estamos a tentar perceber eu expliquei, isso vai realmente enviar. Não, e eu expliquei exatamente porque é que não enviei. Vou enviar e expliquei em que circunstâncias. Agora, o Miguel está no direito de achar que ele já devia ter mandado. Isso é um direito que lhe assiste. Agora, uma coisa que eu lhe garanto, e o Miguel tem todos esses mecanismos, que é deputado municipal, tem inclusive a competência máxima, que é fiscalizar. Ou seja, a Assembleia Municipal tem a competência de fiscalizar. Ele próprio na Assembleia Municipal pode instar-me até porque é que não mandou, porque é que estão as atas, está aqui. O Miguel, eu sei que ele... Isso não, vontade não lhe falta, com certeza. Portanto, essa questão, o próprio Miguel, com base naquilo que são as imagens aliás, ele próprio pode pedir a certidão da ata e mandar para lá, como disse, é crime público. Agora, pergunto eu se o queixoso já fez queixa no Ministério Público. Que eu acho que isso é a coisa mais elementar, que é alguém que, no exercício de um pleno direito, e estou tão à vontade para falar que, olha, eu sei... Já vamos ter o queixoso aqui. Mas olha, eu explico que é muito fácil. Eu estou tão à vontade em dizer isto, que antes de vir para aqui tive com o queixoso, porque eu já tenho dito isto muitas vezes na Câmara. As pessoas enganam-se quando pensam que a Câmara fica muito chateada quando as pessoas defendem aquilo que são os seus interesses e os seus direitos. Nós não devemos ficar chateados por isso. Eu não posso ficar chateado em algum momento com algum morador, com alguma comissão me desentender e eles irem para tribunal e pôr a Câmara em tribunal. Isso é um direito que lhes assiste e eu acho bem. E nós não temos de estar sempre de acordo. Coisa diferente é se temos ou não temos de ter boas relações. Eu tenho uma excelente relação com o Sr. Fontinha, tenho uma excelente relação com a Comissão do Val Grande, aliás, comprovada nas próprias declarações que ele fez, não é? Que está registado. E, portanto, eu sou o primeiro, como disse, a instá-lo. Aliás, eu agradeço-lhe que ele faça as denúncias ao Ministério Público. Não, jamais, aliás, nunca poderia estar da minha parte, não é, dependente, o envio, agora, eu acho que o envio até tem mais, se quiser que eu lhe diga isto, o envio está mais no sentido de eu próprio proteger aquilo que é o bom nome da Câmara e dos técnicos da Câmara, do que propriamente porque, assim, os municípios de per si têm estes mecanismos todos para se poderem defender e ir até ao próprio Ministério Público. Não estou a dizer que a Câmara está lá para defender os municípios, claro que sim, e fazíamos aqui uma série de chavões políticos acerca disso. Sr. Vereador, e este caso do Sr. José Fontinha é o único na Câmara? Não há dois casos semelhantes? Não, quer dizer, que eu tenha claro. É o único? Se ao Ministério Público chegou a algum outro caso, de algum outro técnico da Câmara, quer dizer, isso eu não sei, não faço ideia. Queixas à Câmara? Não, à Câmara só tenho esta do Sr. José Fontinha. Queixas formalizadas na Câmara sobre isso só tenho esta do Sr. José Fontinha e que fala especificamente daquele bairro. Como lhe disse, é um bairro dentro de 92. É um bairro grande, mas temos muitos bairros. E queixas formalizadas na Câmara só tenho aquela e, como lhe disse, por via de uma intervenção numa reunião de Câmara. Portanto, estamos cá, como lhe disse, para tudo. Não podemos é partir com nenhuma determinação pré-concebida de que, porque alguém se vai queixar, os técnicos da Câmara são corruptos. Eu não aceito em lado nenhum. Muito bem. Marco Pina, há pouco queria intervir, eu cortei-lhe a palavra. A conversa derivou para a pandemia. Porque quando há pouco disse que esta situação, apesar de ser importante,
ia descambar para fora do tema, aconteceu. Porque estamos a falar em questões concretas de Algi, não é? E já agora estamos a fazer e vamos para a questão que se passou naquela reunião de Câmara e tudo o que está inerente a essa mesma acusação. Não deixa de ser importante, já o disse que é importante, mas o assunto que nos trouxe aqui hoje não era propriamente esse. E derivámos, mas no entanto não tem qualquer problema. Eu gostaria de colocar uma questão ao vereador Paulo César. Tem que ver também, penso que foi uma declaração que foi proferida na mesma reunião de Câmara em que essas acusações aconteceram, que foi se existe alguma incidência superior de apoios por parte da Câmara Municipal a alguns bairros em detrimento de outros bairros. Isto era uma questão que me assolou e que me faz despertar alguma curiosidade. Foi uma questão de resto colocada já no programa do Governo Local. Até porque pode ter, certamente tem alguma explicação plausível para a afirmação em concreto. Relativamente à questão que há pouco focava, que eu disse que em termos desta matéria derivou um pouco, é porque eu penso que há situações que são de todo o interesse serem focadas, tendo em conta a questão das aulas que hoje temos aqui em debate. Porque, como é do conhecimento de toda a gente, em Odivelas está em vigor ainda o plano diretor municipal que vinha de Loures. Temos todo o interesse que Odivelas tenha um plano diretor municipal próprio e o mesmo ainda não se verifica, não é uma realidade. Também deverão certamente existir razões para que Odivelas não tenha o seu próprio plano diretor municipal, e eram situações que me preocupam e também gostava que o vereador Paulo César pudesse dar algum tipo de esclarecimento relativamente a esta matéria. Sim, vereador. Eu acho que a explicação é bastante simples. Eu por acaso até agradeço, porque foi na altura, levantou algumas questões o facto de eu ter proferido essa declaração. E a minha declaração foi muito simples. Foi a propósito de o Presidente do bairro ter feito declarações de que o bairro era prejudicado. Aquilo que eu quis dizer, foi muito claro, foi que pelo contrário, foi. Pelo contrário, eu acho que o bairro foi beneficiado. E quando eu digo não é beneficiado em detrimento dos outros, eu acho que este bairro teve, em determinado momento, aliás toda a gente o conhece, teve não vou dizer que teve um acompanhamento especial. Este bairro teve circunstâncias próprias, aliás, foi há pouco remetendo para a questão até eleitoral, ou seja, a aprovação do Alvará redondo foi muito perto das eleições e houve uma pressão bastante significativa por parte do bairro para se rever aquilo que tinha sido a própria aprovação do Alvará. Porquê? Porque, isto foi há bocado explicado do ponto de vista técnico, tem a ver com o seguinte: o bairro do Valgrande não tinha nenhuma área de cedência para dar à Câmara, e isso, e a lei prevê nesse sentido, tem que pagar uma taxa, se quisermos, que é por lote, que é compensatória, se quisermos, pelo facto da Câmara não ter esse espaço. E, portanto, essa aprovação do Alvará pressupunha que eles tivessem que pagar isso. E isso tinha sido, é curioso, porque isto é preciso percebermos a dinâmica do próprio bairro. Eu próprio, enquanto adjunto da Presidente do Sr. Amador, na altura, tive uma reunião, aliás, que o Sr. Fontinha recorda ainda com alguma justiça, tive uma reunião com ele porque no momento em que houve aquela contestação popular, e que contestação tinha a ver só com as pessoas não quererem pagar, não tinham dinheiro para pagar, mas aquele alvará tinha sido aprovado com base na própria proposta do bairro, que sabia à cabeça que não tinha terreno para dar e, portanto, teria que pagar essa taxa compensatória. O que aconteceu foi uma coisa muito simples. E nessa reunião eu expliquei-lhes como é que faziam. O que foi um grupo de moradores propôs eleições na comissão do bairro, portanto um problema entre eles, e no âmbito dessa nova comissão eleita eles propuseram à Câmara uma alteração ao alvará que pressupunha a entrega à Câmara de um terreno que não no Valgrande, por conta dessas taxas, que a Câmara veio a aceitar, aliás, unanimemente em reunião de Câmara. E, portanto, quando eu me referi a esta questão foi que eu não achava que este bairro tinha sido prejudicado em nada, pelo contrário, a própria Presidente, à semelhança do que eu tinha dito, que eu disse há bocadinho, tinha proposto à Câmara aprovar-se no âmbito das obras que eles realizaram, aliás, e muito bem, o próprio bairro com a sua dinâmica cotizou-se e fez umas obras de vulto que foi a própria sede, a Câmara Municipal acedeu a comparticipar com 30 mil euros na altura para a questão da cozinha, ou seja, quando as acusações ali, para além destas outras acusações, enfim, que já estão escalpelizadas, quando as acusações foi que o bairro tinha sido prejudicado, a minha tendência foi dizer, se quisermos por oposição, não, o bairro não foi prejudicado, foi antes beneficiado. Quando digo foi beneficiado porque, de facto, a Câmara acompanhou este bairro e deu-lhe alguns benefícios, não que, do ponto de vista comparativo, não tenham sido dados a outros bairros, porque, como disse,
muitas vezes a própria avaliação comparativa tem a ver com os circunstancialismos de cada bairro e com a própria dinâmica de cada bairro, não é? E, portanto, nós, enfim, como há pouco disse, há bairros que hoje que não têm ainda infraestruturas e que a Câmara vai ter que encontrar uma solução diferente daquela que a lei hoje prevê. Se calhar tem que ser alvarás de iniciativa municipal, é um outro campeonato, a Câmara terá que ser ressarcida depois desse valor, mas como disse, é o outro âmbito da própria reconversão. Mas esses benefícios de que fala traduzem-se em quanto, em termos de valores? Não consigo dizer isso, tem a ver com uma coisa muito simples. Tem a ver com... 3 milhões de euros? Não, isso não é um benefício, há uma coisa, isto ainda bem que me fala nisso, que é muito interessante. Porquê? Porque não se pode falar no contraponto do dinheiro. Porquê? Por uma coisa muito simples. O objetivo da Câmara, como foi dito há bocado, não é receber dinheiro, é receber o terreno. Se eles compraram um terreno a um valor de mercado mais barato, foi bom para eles. Mas a Câmara não pode fazer o diferencial entre a avaliação patrimonial do terreno e aquilo que iria receber em taxas, porque as taxas nunca as iria receber se eles entregassem um terreno que era esse o objetivo. Portanto, se eles compraram um terreno mais barato, melhor para ele. A Câmara deixou de receber taxa, mas aquela taxa não é uma receita para a Câmara no sentido que a Câmara não está preocupada, aquilo não é uma taxa que nós vamos aplicar para receber uma receita, é uma taxa compensatória. Portanto, o bairro deixou de pagar esse dinheiro. É certo. Foi uma receita que deixou de entrar na Câmara. É certo. Mas a Câmara nunca receberia esse dinheiro se eles entregassem um terreno. E, portanto, a Câmara o que fez foi aceitar um terreno que eles compraram pelo melhor preço que encontraram e cumpriram a lei. Essa situação não acontece com todos os bairros. Podemos dizer que há bairros de primeira e bairros de segunda. Isso revela um desconhecimento grande. Isso tem que ser valorizado, não? Não tem que ser porque o terreno é um negócio. Cuidado aí. Como disse, é assim, a questão das taxas não é um negócio. A questão das taxas não é um negócio. E mais... Não é... Eu já vou responder à sua pergunta, que essa pergunta é muito interessante. A questão das taxas não é negócio, mas tem um valor. Eu pago uma taxa de um determinado Não, porque as taxas não são calculadas assim, calma. Então são calculadas. Não são calculadas assim. Porque assim, a taxa é uma taxa compensatória, mas não é compensatória em função do valor patrimonial do terreno. Não é calculada dessa maneira. É uma taxa que é calculada em função da densidade do bairro, de uma série de outros fatores que têm a ver a questão... Mas tem uma equação para calcular, certo? Certo, tem uma equação para calcular. E chegamos a um determinado valor. Sim, mas não tem a ver com o valor patrimonial. Quando eu aceito um terreno num bairro, eu não avalio patrimonialmente o terreno. Não é avaliado. Ou seja, o bairro, mas espera aí, o Casal do Rato. Uma taxa tem um valor. Mas eu explico. Não é? Que tem uma equação que chega a esse valor. Mas o certo? valor da taxa, o cálculo da taxa que está estabelecido por portaria não é a Câmara que define, é o Governo que define. Sim. Não tem em conta o valor patrimonial do terreno. E que nem pode ter. Porque, por exemplo, o Casal do Rato tem a ver com a área. O Casal do Rato, por exemplo, um exemplo, deu terreno. Eu não sei qual é o valor patrimonial daquele terreno. Deu o terreno, a metragem, ou seja, o valor em metros quadrados que tinha que dar à Câmara. E isso é definido por lei. Certo? Se não tivesse terreno para dar, tinha uma taxa compensatória. É definido o tamanho do terreno, é definido e não o valor. Exatamente, o valor. É isso mesmo. E a sua utilização? É isso mesmo. Tem sim, a utilização. É obrigatório ser um terreno com potência para equipamento. Sim. Ou para espaço verde. Ou para espaço verde. No caso dos bairros, geralmente não. Público. Sim, está bem. Portanto, ou seja, nunca entra aqui em conta, e eu percebo a pergunta está bem colocada, nunca entra em conta o valor patrimonial como não entrava antes. Ou entra seja, metros quadrados. Entra metros quadrados. E o Valgrande deu em metros quadrados aquilo que tinha que dar à Câmara. E, portanto, se eles compraram um terreno mais barato, fizeram eles um melhor negócio e as pessoas pagaram menos. Ou seja, nesse caso não pagaram, porque como tinham terreno para dar, não pagaram. Mas certo? pode entender-se aqui um perdão. Não, ao contrário. Perdão, não. Eles tiveram que comprar o terreno e deram aquilo que a lei obriga. Ou seja, a lei obriga que eles dessem. Tinham que dar 10 mil metros quadrados. Exatamente. 10 mil metros quadrados. Eles deram. A lei não obriga que dê 10 mil euros, diz que tem que dar exatamente, X metros quadrados de é terreno em função de X área de construção. E outras auges também poderiam negociar assim com a Câmara? Podem, com certeza. Dou-lhe o exemplo do bairro Alto Famões. O bairro Alto Famões teve 2 reuniões em que eles próprios consultaram a Câmara e a Câmara disse: senhor, estamos disponíveis. Eu só coloquei relativamente a isto, e enfim, permitam-me também deu o meu cunho pessoal a isto, que é assim, foi a minha interpretação que era desejável que o terreno a encontrar fosse na freguesia deles. Ok? Por causa do Valgrande foi um terreno que encontraram em Canessas. Mas como é que se compadece um terreno que em princípio será para melhorias dentro do bairro, não é? Porque se eu estou a dar um terreno... Não necessariamente. É a discussão, vamos lá ver, essa é a interpretação, a minha interpretação está pelo meio. Nós estamos a perceber, mas que lá em casa não estão. Sim, claro, exato. Como é que eu dou... Portanto, a área de cedência deve ser para beneficiar o bairro dita auge, certo? E como é que eu pego num terreno em Canessas que depois não vai esse terreno em si beneficiar a auge? Ou seja, aquela auge é aprovada
se não ter esse espaço na mesma. A lei efetivamente não obriga As a pessoas só seja beneficiam do não estou a pagamento da perguntar taxa. Não é assim. Todos ao mesmo tempo não, por favor. A lei Carla efetivamente Vizinhas. não obriga que seja na Eu não mesma estou a freguesia, perguntar obriga que seja no obrigatoriamente, eu conselho. quero perceber a lógica A lógica de depois está aqui tem aceitar a que ver com o pergunta. bom senso, não é? O legislador. Em princípio, Se a lei diz deveria assim, ser tem que dar área... X metros quadrados Não. para cedência, não é? Sim, de acordo, está tudo certo. Sim. Só há aqui Quando um detalhe. Quando falamos de equipamento coletivo, é equipamento coletivo a fruir pela população, não Exato. necessariamente pela população do bairro, Exatamente. mas pela população da freguesia e concelho. Não é? Aquilo que em Odivelas se procura fazer é que seja da freguesia, não que seja diretamente daquele bairro, mas de toda a freguesia onde está o bairro. Mas aqui nem sequer é na No caso do freguesia. Valgrande, No caso do Valgrande, nem sequer é a freguesia, porque eles são na freguesia da Pontinha Certo. e interessava o comparam município, mas era fora da freguesia. Reparem. E efetivamente não há impedimento legal e Eu não estou a perguntar reparem, se há- não é isso, eu não estou a perguntar se há impedimento legal. Porque Não, a questão não está O aí. que eu estou a perguntar é qual é a lógica Mas eu explico. da Câmara aceitar um terreno em Canessas. É porque afinal para aquele bairro não é preciso aquele terreno, Não. para aquela freguesia não é preciso A pergunta aquele terreno. não é assim. Ou a Câmara vai pegar naquele terreno e vai trocar com outro terreno na Pontinha Não. para dar à Pontinha o terreno que lhe é devido. Isso não, Não, se a priori já conseguiu na pontinha. Não, vamos lá ver uma coisa. Isso é impossível de acontecer. Não necessariamente, vamos lá ver Não uma há. coisa. A questão é muito simples. A questão é muito simples e tem uma resposta simples. Não vale a pena fazer grandes dissertações sobre isto. A lei define que tem que ser um terreno para equipamento. Regra geral, pela dimensão que os terrenos têm, enfim, neste caso até é um terreno bastante grande, portanto aqui até se ultrapassa um bocado isso, porque Não não falo sei num bairro quantos metros muito, quadrados está. num bairro muito grande, não tenho aqui de cabeça, mas posso, enfim, depois dizer-vos isso, não tenho de cabeça de facto. Sim, está bem, não faço grande. Mas só para terem uma ideia, isto tem a ver exclusivamente com a natureza do equipamento. Se eu construir num terreno de cedência um centro de saúde, o centro de saúde não é para beneficiar a população daquele bairro, é para beneficiar a população dos bairros na área de influência do centro de saúde. Se eu construir um pavilhão desportivo naquele terreno, o pavilhão desportivo não é para a fruição exclusivamente daquele bairro, ou seja, o pavilhão do Casal do Rato, que foi construído em terreno de cedência do Casal do Rato, não é só para o bairro do Casal do Rato. Ou seja, a natureza do equipamento é que define. Agora, eu preferencialmente disse já várias vezes e publicamente disse, que preferencialmente, e considerando que eu tenho a pasta, e isto sempre, aliás, o caso do Alto Famões, tivemos reunião 2 vezes, porque eles não decidiram à primeira, quiseram refletir e decidir em função do valor que tinham pagado de taxas, mas foi-lhes dada essa prerrogativa, foi aprovado já depois do Valgrande, foi há relativamente pouco tempo, sensivelmente um ano, não terá sido há um ano ainda, foi-lhes dada essa prerrogativa. Eles procuraram terrenos, até inclusivamente alguns proprietários particulares que estavam ali perto, e decidiram não comprar terreno e pagar as taxas, e portanto foi aprovado da mesma forma. Uma das coisas que eu lhes disse é que eu preferencialmente gostaria que o terreno fosse nas imediações do bairro, para ter de alguma forma aí sim, ou seja, uma ambivalência maior, ou seja, enquanto que um terreno para equipamento, como é que eu lhe explicar isto? É mais fácil ir ao contrário. É mais difícil, em função da dimensão, montar um equipamento de âmbito concelhio num terreno de cedência do bairro. Não estou a dizer que é impossível, porque não está o caso do pavilhão do Casal do Rato. Mas, no caso do terreno cedido, por exemplo, em Canessas, é possível um terreno muito grande. Mas no caso, por exemplo, do Alto Famões, que é um bairro muito pequenino, dificilmente eu conseguiria construir naquele sítio um equipamento de caráter concelhio. Podia construir um parque infantil, uma zona verde, enfim, ainda assim a zona verde já iria até para a área fora, estar para além da área de influência daquele bairro, porque tem ali bairros contíguos. Mas, portanto, a legislação é muito clara, ou seja, obriga a que haja terreno de cedência para equipamento. Agora, o equipamento pode ser na área de influência, pode ser um equipamento de influência só para aquele bairro, no caso sempre de um parque infantil, Pode ser etc. de conselho, no limite. Epá, eu já levantei, Não, pela lei, estou a perguntar. eu já levantei essa questão, por acaso. Essa questão nunca ninguém me soube responder, porque eu já coloquei acúmulo, aliás, Acúmulo, no limite pode ser acúmulo se a podiam solução. ceder um terreno noutro. É assim, a interpretação, se quisermos, e esta é a minha opinião, e digo sem problema, eu acho que a interpretação é extensiva, acho que a filosofia é que o terreno seja junto ao bairro, no pressuposto que o Miguel estava a dizer. Agora, de facto, a questão do equipamento leva-nos para isto, como eu disse, o pavilhão do Casal do Rato não é para o bairro do Casal do Rato. O pavilhão do Casal do Rato é para o bairro do Casal do Rato, para o bairro do Val Pequeno, para o bairro do Val Grande, que estão ali nas imediações. Como pode ser visto a nível intermunicipal, Epá, ou não? eu acho que Mas eu pode ir por aí. acho difícil. Mas pode ser por aí. Pela lei pode ser por Epá, aí. Miguel, como disse, assim, a interpretação dos juristas, Permite ir aí. não consigo dizer isso, sinceramente. Eu já acho, a minha opinião, eu já acho boa vontade noutra freguesia. Acho absolutamente legal,
mas acho boa vontade. Pois, fora do Conselho já achei. Fora do Conselho, acho que já é uma boa vontade, um bocadinho a mais, não é? É uma interpretação Mas de qualquer excessiva. maneira, é um bocadinho, eu acho que é, ou seja, portanto, isto para a sua pergunta, Ricardo. não é caso virgem, dizer já que aconteceu, já aliás, aconteceu. já tinha acontecido ainda em Loures, eu não sei precisar aqui, mas eu depois tive cuidado, até a propósito da questão que isso tinha levantado, de averiguar, e tenho, claro, o caso recente do Alto de Famões. O Alto de Famões, essa questão, aliás, as atas das próprias reuniões que eles têm, podem consubstanciar essa decisão consciente do bairro. Portanto, o bairro não quis, porque isto depois levanta muitas questões. Repara uma coisa, para comprar o terreno é preciso dinheiro. E o próprio Valgrande teve dificuldades porque teve algumas pessoas particulares do bairro, incluindo o próprio Presidente, que pôs dinheiro do bolso dele Mas, de para poder qualquer comprar forma, o fica terreno, aqui porque é aberta preciso... essa possibilidade de uma forma mais vincada, se Não, essa quisermos. possibilidade esteve sempre, essa possibilidade esteve sempre aberta. Tenho mais Depois depois é desse. monetizado pelo Presidente. Não, vamos lá ver uma coisa. Ele avança o dinheiro e depois vai Isso é um negócio entre os particulares, ou seja, Não, tá o bem, dá para Presidente perceber a é dinâmica. que em teoria emprestou dinheiro aos outros moradores, emprestou dinheiro ao bairro, ele pôs dinheiro do bolso dele e depois fez-se cobrar, ou seja, a auge, né? Ou seja, a direção depois foi cobrando às pessoas para ele ir reavendo o dinheiro. Só que o problema disto é porque as auges estão descapitalizadas, vamos lá ver. Depois de feitas as obras de urbanização, elas têm uma cotização reduzida e não têm condições de depois voltar a cotizar, se quisermos, para ter ali 1 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões para ir comprar terrenos. Isto não é quer dizer, não é fácil, razão pela qual muitas vezes a opção Quanto é que havia aquele terreno de Valgrande? As taxas valiam qualquer coisa como 3 milhões de euros. Não sei quanto é que o terreno, eu sei que eles compraram o terreno muito 3 muito milhões barato. de Não tenho aqui, eles têm esse valor, aliás, é perguntar-lhes eles, aliás, eu não tenho que saber esse valor, como disse há pouco. Essa questão levantou-se bastante, até a própria Presidente teve dúvidas sobre isso, e eu depois até tive a oportunidade de falar com ela e esclarecer, porque o próprio Sr. Fontinha, naquela ânsia de dizer que eu fiz um grande negócio com a Câmara, coloca muitas coisas nessa questão do valor patrimonial. Só que do ponto de vista legal não está aí. É evidente, não é? Um exemplo, só para terminar, peço desculpa. A Câmara, o valor patrimonial do terreno não é muito relevante numa perspectiva. É que são terrenos que a Câmara não pode alienar. Ou seja, eu não posso, mesmo que o valor tivesse um valor de mercado de 3 ou 4 ou 5 milhões de euros, eu não o posso vender. Porque eu, para poder alienar esse terreno, tinha que ter a autorização de todos os moradores do próprio bairro e ainda assim é duvidoso que eu pudesse fazer. Tinha que ser por interesse E público. permuta? Não. Não é a questão coloca-se. Estou a perguntar, não se pode fazer permuta do terreno? Não. Isso tem a ver com domínios públicos e domínios privados. É difícil porque é assim, com o registro dos alvarás, os terrenos que são dados à Câmara, como o caso das ruas, é simples, basta no caso das ruas, integram diretamente o domínio público. Ou seja, qualquer processo sobre isto tinha que ser o acordo, porque qualquer morador podia impugnar a decisão, qualquer morador pode impugnar a decisão, porque é a parte interessada, portanto, e a própria, tem que ser votado na própria Assembleia Municipal, já tem acontecido até noutros terrenos que não desta natureza, mas que estão no domínio público, tem que a Câmara Municipal autorizar que aquilo passe para o domínio privado da Câmara, para depois a Câmara, mediante a justificação que apresente, poder ser, mas como disse, assim, do ponto de vista legal, vou dizer uma coisa, é praticamente impossível isso acontecer. Porque tinha que haver uma unanimidade dos proprietários. Sim, não é difícil acontecer, passar. Muito bem, já que O Marco Pina colocou outra questão, há bocadinho, sobre o PDM. Se PDM. quiserem, posso responder. PDM, então. Não, o PDM teve uma série de vicissitudes que são importantes e são importantes também para a questão da legalização de algumas questões nos bairros de género ilegal. Nós, ainda com este PDM em vigor e promovendo algumas alterações que inclusive foram à Assembleia Municipal, que de forma generalizada, não sei se unânime, mas generalizada, anuiu a que assim fosse, foram remetidas à CCDR pequenas alterações para desbloquear, nomeadamente os bairros que vão amanhã e, portanto, são bairros que nós conseguimos que tinham pequenas incompatibilidades com o PDM. Há alterações profundas, só com o novo PDM. O novo PDM teve algumas vicissitudes, teve de facto alguns atrasos do ponto de vista técnico em alguns momentos, não foi no passado mais recente. O passado mais recente e o atraso que teve a ver com uma coisa muito simples. Nós adaptámos o nosso PDM e as nossas cartas de REN àquilo que era a legislação que estava em vigor, quer a questão da REN, quer a questão da própria determinação da CCDR de adaptarmos o PDM ao PROT, não ao PROT que está em vigor, mas ao PROT que estava previsto e que estava em discussão pública, que era o PROT, enfim, que previa o TGV, que previa o novo aeroporto, etc. E, portanto, alterava profundamente as condicionantes na área metropolitana. E, portanto, nós tivemos que adaptar o nosso PDM a todas estas determinações da CCDR. Quando caiu o governo, são vicissitudes, o entendimento político foi outro, que não havia necessidade de fazermos um novo PROT naquelas condições e, portanto, aquele trabalho que tinha sido feito para nós foi um trabalho, não vou dizer que foi perdido, porque relativamente à REN, e apesar de ter sido aprovada, havia uma lei da REN, mas não havia regulamentação aprovada.
já não houve regulamentação aprovada, houve uma nova lei da REN que foi, entretanto, aprovada há muito pouco tempo. Dentro desse período de carência, com aquilo que nós temos já feito, nós vamos conseguir aprovar a REN, que é uma das condicionantes mais determinantes no município de Odivelas, que implica a questão das linhas de água, etc. Portanto, ultrapassado que estará este problema, nós estamos em condições, durante este ano, de começarmos a fazer a discussão de algumas cartas que têm a ver com algumas cartas do próprio PDM e teremos condições, provavelmente até ao fim do ano, no princípio do ano que vem, fazer as discussões do ordenamento e fechar o PDM. Mas até ao fim do ano... De acordo com o PROT em vigor agora. De acordo com o PROT que está em vigor. Ou seja, nós temos condições de começar a discutir até no âmbito dos próprios partidos políticos, enfim, da Assembleia Municipal da Comissão Competente, podemos começar a discutir já bastantes elementos sobre a elaboração deste novo PDM. Vereador, mas a propósito do PDM, a Susana Amador falava em 2007 num plano estratégico de desenvolvimento territorial e social em Odivelas, de 2007 para 2017, até 2017. Isso está a ser feito? Sim, existem dois universos completamente diferentes. Eu passo a explicar. Existe o PDM, que é claramente um documento estruturante e condicionante, se quisermos, do próprio desenvolvimento territorial. Assim, eu acho que o PDM até é um programa muito interessante para se discutir, porque tem a ver com a própria... O PDM poderá trazer ou não uma nova visão perspectiva do Conselho, considerando as suas vicissitudes e as suas condicionantes, como disse que 70% do território está consolidado. Portanto, não tínhamos ilusões que o PDM... E já bem desatualizado. O PDM pode trazer, do ponto de vista até da própria competitividade territorial, trazer mais agilidade. E, portanto, precisamos de um PDM mais ágil, mais simplificado. Enfim, veremos se isso vai nesse sentido. Eu como sabem, tenho a pasta há pouco tempo. Estou a trabalhar também nesse sentido. E depois existe... Ou seja, o PDM pode ser um instrumento condicionante disso que teve a dizer, e é um objetivo estratégico aprovar um PDM, como é evidente. O próprio desenvolvimento territorial, não vou dizer que está condicionado, porque temos o PDM em vigor, ainda que esteja de facto desatualizado, mas este documento pode nos ajudar, se quisermos, um documento mais moderno, mais ágil, pode nos ajudar a dinamizar mais o próprio tecido, se quisermos, empresarial, a dinâmica do Conselho, retirando-lhe a vocação mais habitacional e dando-lhe uma vocação mais empresarial e de serviços. Mas depois existem os próprios desenvolvimentos de projetos setoriais, como, por exemplo, o plano de desenvolvimento que nós estamos a fazer no centro histórico, um projeto que estamos a fazer de desenvolvimento para a Avenida Ondinise, que pode permitir toda a requalificação daquela zona e o comércio local. Sendo certo que, como sabemos, não há dinheiro. Não há dinheiro para a execução, mas este é um bom momento para fazer planeamento, é um bom momento para nós pensarmos aquilo que queremos para o Odivelas. Portanto, o desenvolvimento tem duas velocidades. Uma é o PDM, e esse tem uma vocação transversal e estratégica no Conselho, e outro tem a ver com projetos setoriais que estão a ser desenvolvidos em função de cada uma das necessidades identificadas. Muito bem, o nosso tempo não para de correr. Eu tenho mais uma pergunta para lhe colocar ainda em relação às taxas dos moradores das AUGI. Uma promessa de Susana Amador em 2009 foi permitir aos moradores que pagassem as taxas, aos moradores mais carenciados, evidentemente, permitir que pagassem as taxas a prestações, portanto, de uma forma faseada. Isso está a acontecer neste momento? Foi aprovado em reunião de Câmara. Aliás, até curiosamente, já existia essa modalidade, nós alargámos mais essa modalidade, permitimos inclusivamente baixar o valor das prestações para no mínimo uma unidade de conta, portanto foi uma das coisas que fizemos, aliás, foi unanimemente considerado importante por todos os partidos, que foi, aliás o Miguel está aqui, enfim, poderá confirmar, na Câmara pelo menos foi, eu estou a dizer isto porque o CDS não está na Câmara, não me recordo exatamente como é que foi a votação na Assembleia Municipal, mas isso está em vigor. Portanto, nós tivemos essa percepção, foi uma das preocupações que tivemos, e hoje todas as pessoas carenciadas comprovadamente podem pagar as taxas em prestações, não há nenhum óbvio quanto a isso. Aliás, eu acho que os tempos convocam-nos para necessidades mais engenhosas para ajudarmos as pessoas a conseguir cumprir aquilo que são os seus objetivos. Tivemos pena na reunião de Câmara que isso foi aprovado, mas nós queríamos ter ido um bocadinho mais além. O próprio direito fiscal não acompanha estas coisas, ou seja, nós não podemos, no caso das taxas, porque são taxas, não podemos ir a menos que uma unidade de conta, porque gostaríamos até de ir a menos que uma unidade de conta, porque há pessoas que não têm dinheiro, uma unidade de conta são 102 euros. Sabemos que há pessoas com formas muito baixas, sabemos que há pessoas que querem pagar, que são pessoas de bem, mas que não vão conseguir pagar mesmo assim. Portanto, não sei, vou-lhe ser honesto, não sei exatamente, ou seja, nós fomos até onde podíamos ir relativamente à questão das prestações. Acho que o próprio legislador devia rever isto, porque nós gostávamos de ir mais além, ou seja, eu preferia que uma pessoa pagasse 40 ou 30 ou 50 euros, mas que o pudesse pagar, porque as pessoas querem pagar. Há uma coisa muito importante que é o grosso da coluna das pessoas quer pagar.
E, portanto, nós temos até, inclusive os próprios planos de pagamentos e prestações têm um nível de execução bastante elevado. Ou seja, temos uma taxa de incumprimento muito pequena. Quer pagar, não gosta de cumprir. Se quisermos, ou seja, as pessoas... Quer pagar, ninguém Não quer. temos Gosta consequências. de cumprir. Não necessariamente, porque estas taxas permitem às pessoas legalizar as suas casas e permitem às pessoas concluir aquilo que é o Conferem projeto de uma vida. E Conferem-lhe direitos, não muitos é? anos depois. Sim. Um fenómeno que é visível em Odivelas é uma certa desadequação do mercado imobiliário à oferta, à procura de casas, ao perfil das pessoas que procuram casas em Odivelas. Isto é, há casas disponíveis em Odivelas, mas que são caras, e as pessoas que procuram ir morar para Odivelas acabam por muitas vezes ter que enverdar por alternativas mais precárias, em bairros mais precários e nas ditas auge. O que é que a Câmara pode fazer para combater este fenómeno? Eu posso lhe dizer duas coisas. É que eu gostava de morar numa auge. O que é que isto quer dizer? Uma coisa muito simples, é que nós estamos a falar de auges, nós temos auges que têm vivendas de topo construídas agora com piscina. Não estamos a falar, como eu volto a dizer, ou seja, Mas há situações nas auges, tirando... Nas auges? Em algumas auges. Em muitas das auges. Em algumas? Olha, eu gostava de viver em quase todas as... Não, o que eu vou explicar é uma coisa meio simples. Eu gostava de viver em quase todas as auges. Estou em quase todas as auges, à exceção daquelas que, por condicionantes específicas, como dissemos há bocado, a vertente sul, os bairros dos Borrageiros, a vertente nascente no Olival, por condições de facto de uma desqualificação muito diferenciada, do ponto de vista negativo, não é? Têm mais, são esses os bairros da vertente nascente, portanto, têm condições diferentes, mesmo dentro desses bairros não estamos a falar exatamente de tudo. Quando falamos da vertente sul, uma coisa estamos a falar da Quinta do Zé Luís, outra coisa estamos a falar da Quinta das Arrombas, outra coisa estamos a falar da Encosta da Luz, estamos a falar de coisas, realidades completamente diferentes, mesmo dentro do próprio bairro. E quando eu digo isto é porque assim, nós temos muitos bairros, ou seja, a grande maioria, como disse, dos bairros, têm vivendas e têm condições excelentes, melhores que nos apartamentos. Eu, quando estou a dizer isto, não estou a... A maior parte dos bairros de Famões são bairros com todas as condições. Algumas podem entrar é sobre unhas de água e... A minha pergunta é na desadequação do mercado imobiliário neste momento em relação eu não sei, vou-lhe ser sincero, eu não sei... As casas que há disponíveis em Odivelas talvez sejam caras demais? Não, eu vou dizer uma coisa, curiosamente, Odivelas é cada vez mais, e foi, e até a própria dinâmica do mercado o vem confirmar, um conselho de destino, o que nos deixa muito feliz, porque há muita gente que foi viver para Odivelas por opção de facto, foi viver para Odivelas porque gosta de viver em Odivelas. Basta dizer que nós em Odivelas temos a taxa de criminalidade mais baixa da área metropolitana, tirando os 5 concelhos rurais que compõem a área metropolitana de Lisboa. A percepção de segurança das pessoas pode não ser exatamente essa, mas os dados são indesmentíveis. Consecutivamente, todos os anos tem baixado o nível de criminalidade. A própria oferta que nós temos feito no nível do parque escolar, e eu vou-me escusar a fazer publicidade sobre o que foi feito no parque escolar, as escolas, enfim, não vou fazer sobre isso, mas vou dizer o seguinte: uma das acusações que foi feita ao longo deste tempo foi uma grande dinâmica na construção. Nós temos casas para todos os preços. Não tenho ninguém dúvidas disso. Nós temos casas, se calhar para aventura, em zonas da Pontinha mais baratas, ali ao pé da zona da Paiã, que são bairros que têm casas a preços bastante convidativos. Enfim, não estão nas zonas que quisermos. Mais precários, não são? Não, estamos a falar de prédios novos, prédios construídos agora, novos, e que têm de facto, porque estão, enfim, se quisermos, em zonas mais difíceis, mais desqualificadas, se quisermos, quando digo mais desqualificadas, é diferente, eu não posso considerar. Viver nas colinas do Cruzeiro é diferente de viver, por exemplo, nos bairros... Sim, em bairros que foram... Olha, prédios novos que estão construídos, por exemplo, à entrada do Casal do Rato. Porquê? Porque estão mais perto do metro, têm outro tipo, estão mais perto, se calhar, de algumas escolas, mais perto... Portanto, estão mais perto de alguns equipamentos, até da própria acessibilidade, que valoriza o próprio imóvel. Agora, não tenho qualquer dúvida que existem casas para todas as bolsas, até para as pessoas, como eu costumo dizer, não vou dizer as pessoas que vivem melhor, porque o rico por decreto é quem ganha mais 1.500 euros. Mas não, há pessoas que têm condições e que têm casas e podem comprar vivendas em Odivelas, com todas as vivendas, com 2 fogos, vivendas unifamiliares com piscina, que estão à venda em Odivelas. Também o há para o mercado mais baixo, ninguém tenha dúvidas disso, aliás. O funcionário médio, aliás, basta avaliarmos isso pelo funcionário médico, por exemplo, o funcionário público, tem condições para comprar casas, por exemplo, num bairro como o bairro da Serra da Amoreira, que é um bairro relativamente novo, e que tem todas as condições para... A minha pergunta é no sentido de que Susana Amador em 2009 admitiu este problema e por isso mesmo previu no PDM criar uma bolsa de terrenos para a habitação social. Isso foi feito? Foi feito, aliás, foi uma das grandes, como lhe disse há bocado, em Odivelas conseguimos acabar com as barracas, só temos este núcleo, como sabemos, e é um núcleo significativo, na Póvoa de Santo Adrião, mas em Odivelas, na freguesia de Odivelas, acabámos com os bairros de barracas, promovendo, através do Plano Especial de Realojamento e com o IRU, promovendo
realojamento dessas pessoas que viviam nessas condições precárias e mais. Fizemos vários investimentos, o caso do bairro Gulbenkian, no próprio Arroja, de investimento a custos controlados para jovens, que teve um grande sucesso e, portanto, teve uma grande aceitação, em Famões também, na urbanização da Colmeia. A Pontinha também dá uma incidência ainda de algumas barracas. Portanto, a questão da Pontinha é uma coisa um bocadinho diferente. Não estou a falar dos bairros cá de cima, estou a falar quase da Armeira, bairro Menino de Deus. Isso são circunstâncias absolutamente particulares que têm a ver com, e eu já tive a oportunidade, essas barracas podem ser, acho que a Câmara pode ter uma atitude diferente relativamente a isso. Não estamos a falar essencialmente de barracas para a habitação, apesar de eu achar que em algumas delas já há alguma habitação precária. É o que eu estou a dizer, ou seja, o grosso da coluna, aquilo que eu acho, aliás, basta ver encostado ao Campo de Santa Maria, etc. Sim. Há ali muitas construções abarracadas, mas que estão diretamente relacionadas com a própria problemática, como eu disse aqui, não me estou a escudar na capacidade que a Câmara pode ter de ir mais além em algumas situações, mas terá sempre que ser o mais além na relação com o dono do terreno. E o dono do terreno aqui é o Estado. Neste momento, os bairros propriamente ditos são do Iru, portanto eram os bairros que eram antigos bairros do Governo Civil. Há uma discussão aqui da qual eu sou adepto, ou seja, vou já dizer qual é a minha posição sobre isso. Eu acho que o espaço público é da Câmara, ou seja, é preciso perceber, do ponto de vista da propriedade, quando eu digo, não vou dizer que é da Câmara. Eu vou reformular aquilo que disse. O espaço público é público. A edificação no terreno tem que sempre passar pela Câmara. Não, mas não estamos a falar disso. Estamos a falar seja barraca ou não. Não é isso que estamos a falar. Estamos a falar que é assim. Isso coloca-se o mesmo, por exemplo, tem esse problema com as hortas informais, não é? Eu tenho hortas informais que têm barracas lá construídas, não são barracas para a habitação, mas é uma coisa absolutamente desqualificada que está na entrada do concelho. Podem ser. Mas amanhã podem ser. Ou seja, eu acho que se a Câmara, se me perguntarem, se a Câmara pode ter uma ação mais enérgica relativamente a isso. Agora é para cortar alfaias. Se me perguntarem a mim, do ponto de vista crítico, se a Câmara pode ter uma atitude menos permeável, se quisermos, relativamente a isso, pode do ponto de vista genérico. Na questão da Pontinha, que o Marco levantou aí muito bem, é uma questão que eu acho que tem que ser dirimida, não só do ponto de vista da responsabilidade da Câmara, mas tem que ser dirimida com o caso, neste caso, que é o dono do terreno. Como disse eu, a questão dos arruamentos, dos jardins, eu acho que são da responsabilidade neste momento da Câmara, mas esses terrenos onde estão essas barracas, que são em frente ao bairro, que são terrenos que estão amplos, que pertencem alguns à escola agrícola, outros não. Outros são particulares. A questão tem que ser abordada num outro contexto. Mas estou preocupado, ou seja, é uma questão que reiteradamente me tem preocupado e que acho que a Câmara terá que ter uma atitude enérgica aí. Aliás, eu fui um fervoroso adepto agora na requalificação do bairro de Santa Maria de limpar aquela zona de barracas que estava junto ali à Ribeira. Aliás, acho que foi uma oportunidade perdida. Enfim, haverá outras com certeza no âmbito de uma atuação bastante mais abrangente nessa matéria. Sr. Vereador, só para terminar, faltam, como já se referiu aqui, 38 auge para legalizar em Odivelas. Há forma de se obter algum tipo de estatística que nos permita perceber mais ou menos quanto tempo é que isto vai demorar a ser tudo resolvido, ou é um problema tão complexo que é impossível neste momento? Não, eu não consigo dizer. Eu não consigo dizer do ponto de vista temporal, porquê? Vai perceber, isto é muito claro. Destes 38... Até agora foram legalizadas 54. Sim, eu consigo... 61 agrupamentos. Não, e eu considero, tenho aqui. São os números estão aqui, sim. Da Câmara. Não sei. Sim, mas estamos a falar dos bairros do Concelho de Odivelas, é isso. Foram legalizados, exatamente. Odivelas recebeu 82. 92. Não, 82. Ok, 10 já estavam legalizados, certo? Muito bem. Eu também disse aqui que nesses 10 bairros que vieram de Loures fizemos 14 aditamentos. O que é que isto quer dizer? Esses alvarás tiveram que ser refeitos e retificados em função dos problemas que traziam de Loures. Mas enfim, nem me vou... A esperança que as pessoas podem ter. Não, as pessoas podem ter muita esperança, eu vou dizer. A própria casa legalizada. As pessoas podem ter muita esperança e, aliás, eu acho que os números falam um bocadinho por aí. Nós estamos a falar que isto aconteceu em 14 anos, ou seja, estes 50 bairros que estão aqui, não os 50, quando eu digo, os 50 na sua totalidade, mas estes 44 bairros que foram feitos e legalizados, se quisermos, depois da criação do Concelho, mais os 14 aditamentos, mais os 61 aditamentos que foram feitos já nestes alvarás emitidos, porque pode haver mais de um aditamento sobre o mesmo bairro, atenção. Isto leva-nos a acreditar, e não tenho dúvidas nenhumas, se há uma área onde há uma dinâmica muito significativa, aliás, pode-se falar com as comissões dos bairros, foi a área da legalização e da dinamização dos próprios bairros de género ilegal, com um papel determinante das juntas de freguesia. Aliás, aproveito para dizer, agora que se discute, enfim, que se prevê o fim de várias juntas de freguesia, o caso do Olival Basto foi determinante na constituição das comissões
para iniciar o processo de reconversão nos bairros da vertente nascente, Caça-Pia, etc., todos esses bairros, como em Famões, foi absolutamente determinante o papel da Junta de Freguesia na legalização de praticamente totalidade dos bairros que existem em Famões. E, portanto, dizer que as pessoas podem ter esperança, mesmo as situações que não estão ainda tratadas, porque assim, nós vamos legalizar ainda mais 8 bairros, grosso modo, durante este ano, que são processos mais que, entretanto... 8? Sim, são 4 que vão entretanto à aprovação amanhã, mas temos aqui mais 4 que estão em condições de ser, um deles muito grande, que é o bairro do Girassol, sim, que é o bairro do Girassol, que é um bairro muito grande na Ramada e que terá condições para poder ser legalizado, ultrapassadas, que tiveram algumas questões, que tiveram não só, lá está, muitas vezes tem a ver com os operadores. Nós tivemos um problema com o atravessamento de uma conduta para os próprios serviços municipalizados de abastecimento, que era importantíssima, por bairro, atravessava terrenos particulares e, portanto, condiciona todo o desenvolvimento do próprio bairro. Mas dizer que, relativamente aos bairros que não têm neste momento iniciado ou processo de reconversão ou que têm problemas de PDM, isso terá que passar sempre, e aliás alguns deles têm comissões constituídas e estão a trabalhar, passará sempre por uma atitude enérgica da Câmara na dinamização dessas próprias comissões e naquilo que a Câmara puder fazer para alterar essas mesmas condições. Como disse o Miguel, inicialmente, sobre os bairros da Vertente Sul, e o dossiê da Vertente Sul não está diretamente comigo. Este dossiê tem um gabinete próprio que está com outro vereador, mas, enfim, acompanho, tanto quanto possível, a dinâmica desse bairro, porque tenho bairros tão maus ou piores, como, por exemplo, o caso dos bairros dos Borrageiros. Esses bairros, nós, por exemplo, ainda agora, lá está um bairro que se acreditava que não tinha condições para ser legalizado, nós levámos uma proposta de alteração pontual ao PDM que permitirá já começar a desenvolver projetos de reconversão nesses próprios bairros. Ou seja, estas pessoas, não consigo temporalmente dizer-lhes isto, porque esta dinâmica depende muito da própria relação que nós temos com as instituições que connosco regulam as questões da intervenção no terreno, que é, por exemplo, a CCDR, a própria APA agora, que é a Agência para o Ambiente, que também está a trata das questões das linhas de água. A viabilidade das mesmas? Exatamente, a própria viabilidade. No caso, há uma coisa que eu acho que é importante dizer aqui. Até hoje, em nenhum momento, esteve em causa demolirmos casas nos bairros de desenho ilegal. E isso não é uma determinação nossa, é uma determinação do próprio legislador, quando prevê a legalização, e só em casos extremos, é que, tendo que se demolir, se prevê, no âmbito da própria organização da AUGE, compensações, ou terrenos, ou realojamentos, no próprio projeto de reconversão de cada bairro. Portanto, estas pessoas o que podem ter de garantia é assim, eu não garanto, e o Miguel há bocado tocou nesse ponto, em todos os bairros não é possível legalizar todas as casas. Nos casos dos bairros críticos, temos que separar, porque há águas que têm que separar. Há alguns bairros que são críticos e são poucos em Odivelas. São poucos em Odivelas. Expressão. Eu não tenho a expressão, eu seguramente que não serão mais do que 15%. 15% do ponto de vista do próprio aglomerado de pessoas que aí vive. Porque estamos a falar exclusivamente destes 92, não estaremos a falar em mais do que 10. Portanto, seguramente não estamos a falar da totalidade dos bairros em Odivelas, que são 92. Sim, mas os 44 que faltam aprovar são uma porcentagem grande. Não, posso-vos dizer que neste momento... Não, posso-vos dizer o seguinte. Sim. Não, mas atenção, mas estamos a falar de coisas diferentes. Os que faltam aprovar, foi aquela estamos a falar de coisas diferentes. Que faltam aprovar, que são 44. Vou explicar. Há 10, 11 que são muito complicados. Nós estamos a falar de coisas completamente diferentes. Por exemplo, estão aqui nestes que faltam legalizar, não é? Está aqui Horta das Ribeiras, Encosta da Luz, Val do Forno, Quinta das Arrombas, Quinta do Zé Luís, Serra da Luz, Bairro da Caça-Pia, Quinta da Serra, Quinta da Várzea, são bairros que já estão ao abrigo de um gabinete próprio, que têm um projeto de reconversão próprio e que vão ter, aliás, têm as obras que se podem ver já da requalificação de toda aquela zona e que, no abrigo de uma candidatura, não todos, porque estão aqui alguns que são da vertente nascente, mas que têm condições de ser legalizados. Aliás, eu corro o risco de dizer aqui que, por uma questão que eu acho que é muito importante nestes bairros todos, que é a solidariedade entre os próprios bairros, eles decidiram aprovar em conjunto todo o processo de reconversão dos bairros. Porque destes bairros aqui já havia bairros com condições para serem legalizados. A Quinta do Zé Luís, a Costa da Luz, portanto, a Quinta das Arrombas. Portanto, esses bairros tinham condições para ser legalizados. A Costa da Luz, se calhar, possivelmente, 100% não. É pá, praticamente porque é assim, eles conseguiram uma coisa, lá está, quando se trabalha em rede e quando se trabalha de forma programada, consegue-se. Eles promoveram um estudo. Eu sei que foi eles que o pagaram e tudo. Pagaram. De viabilidade geotécnica. Sim, viabilidade geotécnica, que veio alterar até algumas daquelas que eram as condicionantes que a própria CCDR tinha para aquele espaço. Eu acho que há bairros, ou seja, mesmo destes bairros que estão aqui, muitos deles podem ser legalizados, não estou a dizer que todos. Como falámos no Val do Forno. Temos a questão das acessibilidades. Nós falamos, eu acho que quando falamos de AUGE, temos de ter a noção... Vou-te só terminar, se me permitir, só para dizer uma coisa. Quando falamos de AUGE, estamos a falar
de várias coisas. Estamos a falar de sítios onde existem prédios, sítios onde existem casas, vivendas unifamiliares com piscina, e estamos a falar de sítios que não têm saneamento básico, de sítios que não têm água. Portanto, quando falamos de auge, englobamos isto tudo. O grosso da coluna, como disse, como vê... Quando falas de uma cidade, falas nisso tudo. Pronto, ou seja, nós temos realidades dispares, mas eu acredito, e não é, ou seja, a realidade demonstra, há condições para ter soluções até para o Barrus, que não é uma auge, mas há condições para ter soluções. É mais fácil. Nós temos é que ter capacidade, muitas vezes, de nos reinventar. E isto... E de esperar. Mas o Barrus é capaz de... Vou-lhe ser honesto, é assim, esperar é importante quando nós... Ou seja, o objetivo é trabalharmos em conjunto para atingir um objetivo também comum, porque... Resolver isto era fácil, era ou não resolver nada, ou dizer àquelas pessoas, olha, não tenham esperança que vamos demolir. Não é isso que nós vamos fazer. Deixa-me só dizer uma coisa rapidamente. Era continuar em mente temporário como tiveram estes anos todos. Foi feita uma pergunta bastante direta ao vereador Paulo César e eu digo-lhe a minha opinião relativamente a isto. Eu penso que é preferível o tipo de resposta que o vereador Paulo César deu, ou seja, dizer que não é de todo o interesse avançar com uma data específica para afirmar a resolução destes casos, porque eu bato sistematicamente na tecla das expectativas e criar falsas expectativas nas pessoas é a pior coisa que os políticos podem fazer neste momento. Pronto, não é possível quantificar as pessoas em termos temporais. Não, porque as pessoas estão fartas de informações que depois não correspondem à verdade. Mentira! E querem verdade acima de tudo. É preferível dizer às pessoas que efetivamente temos esperança, ou que vamos fazer o que for possível para que as soluções sejam regularizadas, do que estarmos a dizer que daqui a 2 anos está tudo regularizado, quando toda a gente sabe que isso é impossível de ser cumprido. E há aqui outra questão, é que não depende só do município, depende das pessoas. Há realidades, de facto, que as pessoas querem muito, mas que é muito difícil e que, em colaboração com o município, está a trabalhar nesse sentido, mas também há realidades em que são as pessoas que não se organizam e não querem e não têm dinâmica. E que muitas vezes é o município que vai lá puxá-las, porque se eles não se organizarem em auge e em conjunta, não conseguem conversar connosco, porque isso já é uma obrigação que ele depois lhes coloca. Portanto, muitas vezes também, se calhar há bairros, hoje menos, mas há bairros que se calhar hoje já podiam estar com uma situação muito mais resolvida ou mesmo resolvida se os proprietários tivessem vontade de se organizassem. Não é? Muito bem. Temos as duas questões. Temos que terminar o programa. Eu agradeço mais uma vez a presença do vereador da Câmara Municipal, Paulo César Teixeira, da Câmara Municipal de Odivelas. Agradeço também aos meus convidados mais uma vez a presença esta semana. O Poder Local fica então por aqui esta semana. Falamos das auge, falamos de um problema que afeta ainda milhares de pessoas. Como se percebeu neste programa, ainda há 38 auge por legalizar só no concelho de Odivelas. É um problema que será e que continuará muito provavelmente nos próximos anos. Nós aqui neste Poder Local então tentamos trazer o mais possível os esclarecimentos de questões pendentes que dizem diretamente respeito, sobretudo, aos moradores das auge de Odivelas. O meu muito obrigada pela sua atenção. Até para a semana. Fique bem.